Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Insidecast, o terceiro episódio dessa temporada. Eu sou o Lipe Paiga, estou com meu amigo aqui, Paulo Vaz. Seja muito bem-vindo, Paulo Vaz. Você também, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Paulo. Eu ia falar, seja muito bem-vindo, Paulo Vaz. Eu não sou o Paulo Mas você é o Lipe Paiga, né? É que os Paulo nomes é são você. nome fantasia e tal, eu acabo esquecendo qual é o meu nome aqui no Insidecast. Paulo Vaz. Muito obrigado, Paulo Lipe. Paulo Vaz. Eu sou o Paulo Vaz. Muito obrigado, Lipe. Muito obrigado a vocês que estão aqui nos acompanhando. Hoje temos um convidado de honra. Pois é. Cara, que a gente está tentando trazer já faz um tempo Faz aqui. um né? tempo, Tá faz um vendo? tempo. Mas tudo ao seu tempo, né, Lipe? Tudo ao seu tempo. Cláudio Ravix, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Lipe. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Puxa, que satisfação. Sonhava no dia que eu conheci essa garagem maravilhosa estar aqui com vocês. Para mim é realmente um prazer inenarrável, digamos assim, estar aqui Você com vocês. gostou? Porque todo mundo que entra aqui fala que parece a Disneyland automotiva. Não, eu fiquei parece- doido, assim, ainda bem que deu tempo de chegar aqui para poder gravar com vocês, porque fiquei ali rodando por essa garagem, tem ali um Audi 1.8T, um A3 1.8T, que eu fiquei impressionado, tem um Audi A80 ali, tem uns carros ali incríveis, puxa vida. Tem, É. dá pra perder algum tempo aqui e algum dinheiro também. Aí não é que você perde, mas é um investimento Não, bom, né? Você investe, você perde depois que você compra o carro, né? Colocando É. alguns acessórios, buscando algumas coisas interessantes, mas os carros aqui são muito lindos, meu Eu Deus. costumo falar, aqui, dependendo de quando você vem, dependendo do que tem de carro, dá para gastar uns 15 milhões tranquilo. e ainda sobrar muita coisa aqui que você queria comprar e não conseguiu. 15 milhões em quantos carros? Você consegue aqui, às vezes, tem carro que custa... De vez em quando tem Porsche, tem Ferrari, então às vezes, hoje tem só 2 Porsche que eu vi ali, o resto já foi embora. Mas Então- tem uma coleção de carros aqui incríveis. Tem alguns carros que eu nunca vi na minha vida. Tem um Ambassador ali que eu não conhecia esse carro, que é absolutamente impressionante. Estou bem impressionado. meu Deus. Isso é uma coisa de louco, essa garagem é uma coisa de louco. E Que tem paraíso. muita coisa. Então, se você quiser conhecer, vamos aproveitar para agradecer os nossos apoiadores Exatamente. aqui do The Garage. TheGarage.com.br, eles têm mais de 70 carros no acervo deles, um negócio absurdo, impressionante. Se você quiser, confere aí no site. Se você quiser dar uma olhada no Instagram, @TheGarage_BR, dá um toque para eles aqui, fala com o Murilo que eles resolvem para você tudo que você quiser de carro. Se não tiver aqui, eles vão atrás e conseguem encontrar para você. Certo, Paulo Vaz? É isso aí, Lipe. E se você gosta de fazer aquela apostinha também, ó, a Fórmula 1 voltou agora, né? NASCAR. A gente tá gravando antes do primeiro final de semana da Fórmula 1, então, nossa, quem ganhou, pô, que corrida, hein? É maravilhoso. Imagina. Então, betmais.com. Gosta de fazer aposta? Vai lá, betmais.com, futebol, automobilismo, enfim, o esporte que você gostar. E se você colocar a nossa hashtag lá, o nosso promo code Lipe Paiga Inside Cars, você colocando até R$300, o BetMais coloca o dobro para você. Então colocou 100, ele coloca mais 100, colocou 200, ele coloca mais 200, colocou 300 lá no primeiro aporte, o BetMais faz isso para você. Vira 600. Se você Isso. botar 300, vira 600. Exatamente, é isso aí. Eu vou lá correndo apostar no Galo, do meu Galo, glorioso Atlético Mineiro. E Esse é. certamente que minha chance de poder ganhar lá é grande. É hein? grande, Do jeito né? que anda o Galo, você Do tá jeito com que uma eu- chance então, boa. Tô numa fase boa, maravilhosa. É grande. Eu sou palmeirense, então eu compartilho dessa fase boa com o torcedor. Eu gosto Do de Galo. NASCAR bastante. E o Lipe é São Paulino. Ele faz tempo que não comemora nada. Vamos falar de carro. Vamos falar de carro, bora falar de carro, vamos lá. Cláudio, você é um cara que está numa nas montadoras que eu e o Paulo Vaz somos apaixonados, declaradamente apaixonados, que é a Audi. Desde sei lá, o Paulo ama a Audi desde sempre, eu Sim, fui um pouco inclusive mais tive um relutante. A3, adorava meu A3. Sim. Ah, que Eu fui um pouco mais relutante, eu comecei a gostar de Audi mais pra frente, né? Um pouco de 2008, 2009 pra frente, assim que eu comecei a criar o amor que eu tenho pela marca hoje. E você tá lá há 3 anos e meio, certo? 3 anos e meio, mais ou menos. Conta um pouco de como é a tua história profissional até chegar na Audi, resumidamente. É um caminho interessante. Eu comecei muito cedo, na verdade. Eu comecei a minha carreira com... Meu primeiro trabalho foi com 12 anos de idade.
Eu fui trabalhar numa locadora de vídeo, né? Isso é uma profissão que a geração nova nem sabe, né? Não sabe nem o que é. Nossa, como eu adorava a locadora. Não, a locadora é Meu Deus, incrível, né? Eu comecei muito cedo, era locadora de um amigo meu da comunidade judaica, eu sou judeu em Belo Horizonte, né? Fui lá devolver um filme, era greve de ônibus, o cara falou assim, me ajuda aqui a trabalhar aqui, vem cá, menino, dá uma força. Eu consegui meu primeiro emprego por causa disso, por causa de uma greve de ônibus em Belo Horizonte. E eu comecei a trabalhar e eu era apaixonado por cinema, era uma profissão. Eu costumo brincar que a locadora de vídeo era o CRM, eu aprendi CRM em locadora de vídeo. Porque na época, imagina, 12 anos, né, eu tinha de idade, são 33 anos atrás, você não tinha o CRM, você não tinha essa base de relação de clientes, então, e não tinha streaming, né? Você recebia lá 5 fitas de lançamento, você tinha que escolher para que cliente você daria aquele filme, daquele gênero. Então, a escolha do cliente, o tratamento, a atenção, assistir filme, era uma coisa que eu comecei a aprender na locadora. E foi a melhor escola que eu tive. Então, foram 5 anos de locadora, depois eu fui radialista, tive um programa de rádio em Belo Horizonte, chamava A Hora Israelita, era um programa que falava da cultura judaica nas ondas do seu rádio. Era um programa que tinha quadros incríveis, tinha um quadro Pergunte ao Rabino. Então, eu pedia para o ouvinte poder mandar pergunta para o Rabino, nunca chegou nenhuma pergunta para mim, então eu tinha que ir para o Rabino inventar a pergunta para ele poder responder, para poder garantir o patrocínio na época. Acontece. A comunidade podia ajudar, né? Não, mas o programa acabou por falta de patrocínio. Comunidade judaica, você imagina, o pessoal pão duro, não investe. mas foi um ano, pô. Foi um ano de programa e era uma maravilha. O programa era na casa do E você chapéu. tinha quantos anos aí? Eu tinha 19 anos quando eu fiz o programa de rádio. Legal. Cara, mas desculpa, só voltando um pouquinho. Você trabalhou dos 12 aos 19 na locadora ou teve algum 12 intervalo? aos 17 em locadora, depois eu fui contato publicitário, aí trabalhei, né, fiz o programa de rádio, e aí depois eu fiz telemarketing, trabalhei na Caixa Econômica Federal como telemarketing, até que a faculdade, né, precisava de um aluno, um bom aluno para poder indicar para a Fiat Automóveis, e eles me indicaram para poder trabalhar como estagiário na Fiat. Participei de um processo como indicação acadêmica e entrei na área de comunicação interna. Você é formado em marketing? Sou formado em jornalismo. Em jornalismo. E aí fui trabalhar na comunicação interna da Fiat, na área de comunicação, para mim na área de comunicação, que eu sempre recomendo para todo mundo que é apaixonado por comunicação, que quer trabalhar em empresa, que comece na área de comunicação interna, porque é uma área que, apesar de ser uma área sem tanto glamour, quanto a área de comunicação corporativa ou de marketing, cara, você aprende de tudo. Você aprende jornalismo, publicidade, relações públicas, eventos, você aprende de absolutamente tudo. Então, eu falo que a comunicação interna foi a melhor escola profissional que eu podia ter. Então, sou muito grato pela oportunidade de ter começado a minha carreira na área de comunicação interna. E na Fiat foram 3 anos na área de comunicação interna, até que eu fui chamado para poder assumir a gerência de comunicação da Fiat GM Powertrain. Não sei se vocês lembram, claro. Era uma joint venture entre a Fiat e a GM. Sim, FPT, né? Não, era antes da FPT. Antes. Era uma aliança industrial que a Fiat fez com a GM. A GM na época comprou 20% da Fiat, a Fiat comprou 5% da GM. Fizeram 2 joint ventures, uma de compras e uma de motores. E faziam motores, né, desenvolviam e produziam motores na Europa e na América Latina. Tanto é que, na época, o Estilo, por exemplo, né, ganhou o motor 1.8. 1.8 válvulas e também, 1.8 16 válvulas, os dois família 1. Os dois família 1 que vinham de São José dos Campos. Sim. A estrada também, né? Nessa época também mudou. A estrada também a estrada ganhou. Mudou. Os Palio ganharam 1.8 8 válvulas também. Estrada, a linha Palio, tudo que era 1.6 16 válvulas virou 1.8 8 válvulas. Não, e é muito bacana dessa história da aliança, porque eu vi algumas discussões muito interessantes. É um dos casos legais que acontecem na indústria, né, que a gente percebe, a Fiat ela cresceu muito no mercado, justamente pelo fato que ela tinha uma produção grande de motores local e ainda comprava motores da GM. Tinha, né, muitos motores da GM que vinham, 200, 300 mil motores por ano, que vinham da GM para atender a demanda da Fiat. Mas o contrário deveria ser verdadeiro. A GM, naquela época, da Fiat GM Powertrain, teve a possibilidade de colocar um motor Fire no Celta. Não quis. E tomou uma decisão de não colocar. Olha só que legal, isso pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe, tomou uma decisão de não colocar. Se a GM naquele momento tivesse colocado o motor Fire no Celta, imagina como é que seria o mercado. Nossa. Né? Teriam muito mais carros para poder atender, porque a demanda de motores era limitada, tanto na GM quanto na Fiat. Então, uma das decisões que eu, né, acompanhei de perto, e foi uma aliança estratégica que durou de 2001 até 2005, quando o Marchionni, né, tinha a possibilidade naquela época de falar para a GM que gostaria que a GM comprasse a Fiat. A GM estava em crise, a Fiat em crise naquele momento, e o Marchionni falou para a GM, olha, eu quero que você compre.
Comprar para a GM a Fiat naquele momento seria uma situação bem complicada. A GM pagou uma belíssima grana para a Fiat se recapitalizou naquele momento, né? E a joint venture terminou. E aí sim, a Fiat e o Marchionni decidiram criar a FPT, a Fiat Powertrain Technologies, unindo não só os motores de veículos de passeio e comerciais leves, mas também motores para máquinas agrícolas, colheitadeiras, barcos, geradores de energia. Sim. Então a FPT era uma marca que desenvolvia, produzia e vendia motores para o mercado cativo, para os clientes Fiat, e para o mercado não cativo também, clientes não Fiat. Então foi quando eu assumi a FPT ali em 2005. Ah, você trabalhou então na FPT também. Trabalhei FPT, fora saindo, não Fiat, né? FPT mesmo. FPT, de 2005 até 2011. Então foi trabalhando desenvolvendo essa marca. E era interessante, porque era um trabalho muito grande de se investir em tecnologia. Foi quando a FPT aportou para a Fiat motores como T-Jet, motores como a tecnologia Multi-Air, né? Para motor diesel tinha Multi-Jet. Então foi um momento muito importante de transição, né, da forma como a Fiat desenvolvia tecnologia para os seus motores a gasolina e a diesel. Então foi muito bacana, participei desse processo. Em 2011, quando a Fiat se separou e dividiu em duas marcas, Fiat Auto e Fiat Industrial, eu fui chamado para poder então assumir a área de comunicação e Program Management da Iveco em Torino, na Itália, para os mercados internacionais. Legal demais isso. Né? E aí você foi? Aí fui, morei na Itália, em Torino, 1 ano e meio, trabalhando... 2015 isso? 2011. 11? Em mercado, aí eu trabalhei na Ásia, África, Oriente Médio e Oceania. Caramba, e assim... Então quando a gente foi com a oficina motor lá para a Itália, para fazer aquele museu lá, o Centro Histórico Fiat, o caralho, ele estava lá. Entendi, olha que legal. Agora, essa experiência fora, você trabalhou diretamente com o mercado asiático, que estava nesse momento mais do que voando, né? Voando. Como é que... E agora que você está numa marca de luxo, enfim, né? Como que você acha que as empresas se adaptaram a esse mercado novo? Porque a sensação que a gente tem, nós, né, do lado de cá, como consumidores e apaixonados, é que as marcas se adaptaram muito ao mercado do asiático. Né? Porque, enfim, começou a vender, que é um absurdo. Como é que você acha que foi essa transição, já que você pegou essa transição? Eu acho que está sendo. Eu acho que, imagino hoje, né, 10 anos depois de quando eu trabalhei lá, eu ainda peguei uma China um pouco inóspita, uma China menos internacional. Vocês imaginam que eu trabalhei lá, 50% do volume de caminhões da Iveco no mundo eram produzidos na China, né, em marcas que eu nunca tinha ouvido falar. Yuejin, né, SIA, que vendia o caminhão Jian Lion, e tinha, obviamente, o Turbo Daily, né, o Daily tradicional, que é vendido aqui no Brasil, uma versão mais antiga, mas era 50% do volume da Iveco Global acontecia na China. Caramba. Lembrando que na China, o processo ele é muito interessante, porque você não tem uma empresa, né, estrangeira que pode ter, né, mais de 50% né, do capital em uma determinada empresa. São sempre joint ventures. Então, a empresa chinesa, né, a parte chinesa, investe em capital para trazer a marca estrangeira para lá, e a marca estrangeira leva tecnologia, engenharia, conhecimento, mão de obra especializada para poder fazer a joint venture. É muito atrativo por volume. Nem tanto pela rentabilidade, pelo menos assim era em 2011. Né? Então, o que eu imagino que mudou muito foi o aprendizado, né, da China, né, para poder entender, enxergar o mundo de maneira mais internacional, não pensando tanto no mercado interno, que consumia bastante, mas na exportação, como tem acontecido agora. E também pensando na história de trazer a tecnologia para dentro. Traz para o país. A gente não tem aquele know-how daquilo. Então, faz a nossa empresa aqui, que tem grana, ser sócia de alguém que tem esse know-how e vamos aprender com os caras como faz, né? Não, porque no final, o que o acionista, né, uma empresa internacional, quando ela investe no mercado chinês, ela pensa em volume, mas por mais que o volume seja impressionante, o resultado tem que ser positivo. Né, os 50% que sobra da rentabilidade tem que ser positivo para a organização que é parceira do mercado chinês. E eu acho que é muito claro hoje em dia. A gente já percebe um movimento de marcas chinesas que começam a realmente olhar para o mercado externo. O Brasil é isso. A gente percebe hoje a chegada da BYD, a chegada da Great Wall, né, a própria Caoa, mesmo com a Chery, a gente já percebe não só a chegada dos chineses, mas com uma qualidade muito melhor do que existia, né, há 10 anos atrás. Né, eu lembro que eu fazia test drive de caminhão, eu lancei 2 caminhões na China, em Pequim.
Um caminhão da John Lyon, que era baseado na carroceria do Stralis, e um caminhão médio, que não era baseado, era uma carroceria chinesa. Eu lembro que quando eu fazia o test drive desse caminhão, a gente brincava que o caminhão não tinha folga na direção, tinha férias. Até você poder rodar, o volante para poder garantir uma confiabilidade desse caminhão, era muito complexo, a gente tinha medo de rodar, porque não tinha exigência de cinto de segurança, não tinha exigência de emissões de nada. Caramba. Era um mercado muito virgem, né? É isso que você falou, era inóspito, mas era cru, né? Era puro. E é muito... Eu tenho a impressão que os japoneses demoraram uns 25, 30 anos para fazer os carros deles serem conhecidos e ter uma demanda e serem confiados e comparáveis a outros carros do mundo. De marcas centenárias, vai. Eu tenho a impressão que os coreanos demoraram uns 20. E eu tenho a impressão que os chineses em 10 já estão dominando isso claramente. Assim. Porque eles entendem. É muito impressionante como é que os caras são doutrinados para poder aprender, né, a tecnologia, olhar e ser assertivos. Porque eles querem chegar lá. O crescimento na China não é um crescimento simplesmente... porque os caras, né, copiam e fazem. Não, os caras são muito atentos. É um crescimento, né, em todos os segmentos. Os caras eles são muito, muito doutrinados. E por mais que seja um mercado, teoricamente, que se investe muito no mercado, que o Partido Comunista ainda tem uma ascendência muito grande, eu lembro de reuniões que eu participava, as reuniões aconteciam, né, o parceiro chinês de um lado da mesa, o parceiro europeu, né, do outro lado, e o cara do Partido Comunista, né, no centro, na cabeceira, observando a discussão. Caramba. Em cada uma das empresas, você tem um membro do Partido Comunista que participa do board da organização. Então, isso ainda existe. Então, essa cultura ela é muito diferente de uma cultura tradicional. E as reuniões eram enormes, né, porque você tinha sempre... Né, o chinês ele tem uma dificuldade muito grande com outro idioma que não seja o chinês. Então, as discussões, né, eram intermináveis, porque você sempre tinha o tradutor de um lado, o tradutor do outro, o tradutor oficial da reunião. E a gente sempre, depois que terminava as grandes reuniões, né, com o parceiro chinês, a gente voltava para o hotel para poder tentar entender os próximos passos de como isso ia acontecer. Mas a certeza que a gente via é que cada visita que a gente, né, tinha com os chineses e a gente dava uma decisão, ou tomava uma decisão de desenvolvimento, a gente voltava um mês depois, os caras estavam muito avançados. É uma velocidade muito diferente das velocidades que a gente conhece. Quando ele se propõe a fazer, sai. Mas existe um, né, pelo menos eu li algumas matérias, que existe não um conhecimento, mas uma ciência na China de que eles não é que eles estão galgando ser a primeira economia do mundo, e sim eles querem voltar a ser a primeira economia do mundo. A China não foi a primeira economia do mundo só da Revolução Industrial até agora. Todo o resto da história, ela era a maior economia do mundo. Então, conhecimento eles têm, né? História eles têm. Super, né? E eles são, de novo, disciplinados. Então, eu diria que essa minha passagem de 1 ano e meio, né, morando na Itália, mas trabalhando prioritariamente no mercado chinês, me enriqueceu muito. Muito, muito. Se o pessoal fala assim, Cláudio, cara, o que você fez na sua carreira que te marcou? Uma das coisas que mais que marcaram a minha carreira, eu diria que foi ter lançado caminhões no mercado chinês, trabalhar a comunicação, entender o comportamento do consumidor chinês para poder fazer comunicação por lá. Acho que foi um desafio para mim incrível. Eu imagino, e era esse ponto que eu queria chegar. Quais são as exigências do consumidor chinês que... Existe alguma que você fala, não é possível, é muito diferente? Alguma característica? O carro tem que ter tal coisa, ou o caminhão tem que ter tal coisa, tal funcionalidade. Tem alguma coisa que você... Eu acho que o consumidor chinês, ele, por exemplo, o Brasil é um país onde as pessoas são muito influenciáveis. Na China, ainda mais. A China é o mercado que mais se move por marketing de influência que eu já conheci na minha vida. O endosso de um artista é fundamental, ou de uma celebridade, para que você consiga, né, vender produtos. Então, se você pega uma revista na China e vai folhear, você vê as celebridades chinesas anunciando de tudo. Né, desde, né, salgadinho, batata frita, até carro, caminhão, celular. E lá tem uma diferença que os caras assinam o anúncio. Né? Não só tem a imagem da celebridade, como também tem o endosso. Isso é muito importante. E segundo, os caras estão muito ligados naquilo que vem de fora. Então, quando eu fui no primeiro salão de automóvel que eu participei na minha vida e conheci algumas marcas, você via, por exemplo, que os caras eles, né, tinham carros de marcas chinesas, pegavam a frente de um Porsche e uma traseira de um Audi, montavam e faziam um carro chinês para poder vender. Porque a influência externa, né, estrangeira no mercado chinês, ela é fundamental. Um exemplo banal que eu vivenciei.
Minha filha... Essa frase, desculpa, é que essa frase foi demais. A influência dos mercados externos pro mercado chinês é essencial. Que coisa. Não, assim, eu te contar uma história real. Pode parecer boba. Minha filha me pediu, falei, pai, eu quero que você compre uma Barbie chinesa. Falei, fácil. Vou na China, vai ter uma boneca chinesa, vou achar uma Barbie chinesa. Não tem. Eles consomem a Barbie loura norte-americana. Para poder comprar uma boneca chinesa, eu fui comprar uma boneca chinesa no mercado chinês, que é bonitinha, assim, diferente, né, que tinha, né, o tamanho da Barbie. Você que ama miniatura, né, você sabe muito bem, com a mesma escala da Barbie, mas que eu não consigo comprar numa loja como se fosse uma Americanas, uma loja né, de brinquedos lá, porque não tem. O consumo é o consumo do norte-americano. É o consumo do europeu, um consumo ocidental no Oriente. Então, isso para mim foi muito, muito interessante, né? Viver isso e entender o comportamento do consumidor. Mas é engraçado porque o mercado de carros é um pouco... Hoje, assim, a gente viu sei lá, os últimos anos, pós-guerra, basicamente, o mercado americano ser o maior mercado consumidor de automóveis. Isso não vem pós-guerra, mas o pós-guerra é que as marcas estrangeiras se voltaram para lá. Isso era muito forte no mercado americano com as marcas americanas. Mas pós-segunda guerra, a gente viu muito começar a ir para lá a Mercedes, a gente viu começar a ir para lá Porsche, a gente viu começar a ver Ferrari, coisas que não iam para lá e começaram a ir para lá quando começou a ter uma certa cultura, porque tinha um mercado lá, era um mercado onde, lógico, pós-guerra estava funcionando, né? Não tinha nada destruído, nada disso, e a economia estava girando, então teve muita coisa que foi para lá e o mercado americano acabou se tornando o maior mercado automotivo do mundo por muitos anos. Só que hoje o maior mercado automotivo é um mercado chinês. O que isso tem que mudar dentro da marca europeia, por exemplo, hoje na Audi, para começar a vender focado para o mercado chinês, mas sem esquecer o mercado americano? Eu vou só completar um pouquinho a tua pergunta, porque eu ia chegar num ponto que era muito parecido com esse. E você falou que eles consomem o mercado ocidental. E eu falei um pouquinho antes que a nossa percepção como compradores, como, enfim, consumidores e apaixonados por carro, é que as marcas se adaptaram, algumas características das marcas se adaptaram muito ao mercado ocidental. Então, eu acho que né, reunindo as duas perguntas. Vamos lá. Assim, primeiro, eu acho, né, Paulo, que você falou muito bem. Essa adaptação, é claro que é uma adaptação. Por exemplo, caminhões, né, que é um mercado onde você precisa ser competitivo e não tem uma legislação de emissões tão rigorosa na China como tinha, por exemplo, na Europa 10 anos atrás, era muito melhor para um investidor, para um empresário chinês, comprar um caminhão de menor custo, né, com motor, né, que emitia mais, né, poluentes, porque o cara estava sendo competitivo. Então, nesse aspecto, sim, os caras são inteligentes. Eles compram aquilo que vai te dar menor custo e maior rentabilidade na cadeia logística. Mas quando você vai para o carro, você tem duas formas diferentes de poder pensar. Se você olha o mercado hoje chinês, a Audi, ela fabrica, né, ela vendeu perto de 1.800.000 carros, né, no ano passado. Um terço desses carros, mais de 600 mil, foram vendidos no mercado chinês. Né? Então, ou seja, é um mercado super importante, né? E ele foi evoluindo, né, de tempos para cá. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava lá, o nosso parceiro da Iveco era a SAIC, que vendia Volkswagen e vendia também GM, e a marca utilizada pela GM para poder vender produtos lá era Buick, que é uma marca que não funcionava mais nos Estados Unidos. Então, eles pegaram uma marca como essa, né, para poder, naquele momento, vender os carros do mercado chinês sem ter nenhum tipo de impacto muito grande, né, em relação às marcas vendidas no mercado norte-americano, e colocaram a Buick lá. O mercado chegou num nível de maturidade que as demais marcas da GM já são vendidas lá sem nenhum tipo de problema, porque as montadoras encontraram, né, um mercado, né, de muita demanda, né, com maior qualidade, né, e com maior rentabilidade. Então, hoje o mercado chinês não é mais visto como um mercado pobre, é um mercado que a gente vai colocar uma marca, né, uma terceira marca nossa, porque é um mercado que está consumindo qualquer coisa. Não, hoje o mercado chinês é muito exigente. Não, inclusive faz produtos exclusivos para lá. Exato, e a prioridade das marcas hoje em dia é o mercado chinês.
Porque você tem volume com rentabilidade, coisa que não tinha 10 anos atrás, quando eu trabalhava na Iveco. Então, aprendi muito e percebi que a evolução, como vocês falaram, do mercado chinês em 10 anos foi algo latente. Tanto é que as marcas hoje em dia chinesas chegam ao Brasil, né, sem aquela desconfiança que tinha no passado. As resenhas que eu li até hoje dos carros da BYD ou da Great Wall, né, os próprios carros da Caoa Chery, né, que ganham comparativos, que são muito bem elogiados, os caras, né, têm a marca chinesa, com design italiano, né, com a qualidade de transmissão e de motores alemãs. Sim. Os caras hoje em dia fazem qualidade. Sim. E evoluíram inclusive demais. Por causa daquelas parcerias que o governo obrigava você a Audi quer fabricar carro lá, ela tem que ser sócia de uma empresa local lá. E aí, essa empresa local que já fabricava um carro lá... gente... Desculpa. Não, pode falar. Só um comentário. A gente vê também nos comentários, no canal, né? Tudo bom, a gente está desde 2016 fazendo isso. Então também é um pouco dessa evolução, né? Até ano passado, ano retrasado, existia muito comentário. Isso aí é um carro chinês. Esse carro chinês. Até que a gente começa, pelo menos no nosso canal, a gente começou a falar, gente, tem carro que você consome aí como carro sueco que é feito na China. Exatamente. E ninguém sabe. Né? O XC60 é fabricado na China. Entendeu? E a gente vê que começou a diminuir esse tipo de comentário. Tanto quanto carro chinês, carro elétrico começou a diminuir. Talvez também por uma adaptação. Eu acho que a cultura oriental para o ocidental, ela é basicamente uma coisa de cinema, né? Ela é uma coisa, sei lá, como é que chama? Lendas, né? Coisas que você nunca... É lá o menino do Oriente, né? Aquela coisa. E que agora o ocidental está começando a consumir essa cultura com menos preconceito. Então, eu vejo esse consumo aqui... Consumo não, mas essa cultura diferente hoje em dia do brasileiro em relação ao oriental. Eu acho que tem dois caminhos. Eu acho que o brasileiro, por exemplo, ele associa hoje as marcas japonesas à extrema qualidade. Né? Quando a gente olha a percepção do brasileiro em relação à Toyota ou em relação à Honda, é uma percepção de marcas confiáveis e com extrema qualidade. A gente lê livros da Toyota, né, do jeito do Toyota Production System, enfim. O brasileiro entendeu e tem uma confiabilidade muito grande. Né? O pessoal fala, Corolla é um carro confiável, nunca mais vou trocar meu Corolla, porque tem esse estigma no Brasil de que as marcas japonesas são marcas confiáveis. Isso vai acabar naturalmente. As coreanas, a mesma coisa. Ganharam uma percepção positiva muito rapidamente. Quando a Hyundai chegou no Brasil, tinha uma percepção de uma marca negativa. Foi crescendo, galgando, né? E hoje as pessoas compram e acham a confiabilidade coreana super... Cara, então eu confio na marca coreana. Vai acontecer como está acontecendo com as marcas chinesas. Né? Eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, né, o mercado ele vai ser cada vez mais competitivo porque as marcas vão se igualando. Sim. Né? Sim, então, é que eu falo, a responsabilidade, a gente olha, poxa, a marca alemã é centenária, né, tem confiabilidade, claro. Né, eu tenho o maior orgulho de trabalhar hoje em dia na Audi, né, de entender claramente como é que a Audi, né, tem esse Vorsprung, esse avanço pela tecnologia, como no DNA, pensa sempre em inovações. Acabamos de lançar um veículo fantástico, conceito, o A6 e-tron Avant, um monte de tecnologias. A gente percebe, né, o trabalho que a montadora alemã faz para poder colocar o carro realmente num outro patamar em relação aos demais mercados. Mas eu imagino, né, que o futuro próximo vai ser muito igual. Então, é um aprendizado. A globalização acabou trazendo a possibilidade de que mercados pudessem se equiparar numa velocidade muito grande, e os chineses são muito hábeis nesse sentido e conseguiram fazer. Então, parabéns para eles que conseguiram buscar tecnologias de um jeito diferente, associando 50% com marcas para poder puxar, né, todo o conhecimento das montadoras, né, fora da China, e hoje eles estão sendo muito mais competitivos, né, e muito mais rápido, como você falou, do que os japoneses foram, do que os coreanos também. É isso, eu acho que é uma escada, né? Você vai aprendendo mais rápido, e também por causa dessa história de... Bom, vamos voltar, só para não perder o fio da meada. E aí você ficou 1 ano e meio em Torino, certo? Fiquei 1 ano e meio em Torino, voltei, né, como diretor de comunicação da Iveco, aqui para a América Latina. Então, trabalhei na Iveco durante... praticamente 1 ano, e depois assumi um pouquinho mais as áreas da CNH Industrial, né, que são a New Holland Agriculture, New Holland Construction, Case IH, né, Case Construction. Então, eu peguei toda a parte industrial do Grupo Fiat naquele momento. Foi um aprendizado grande. Fiquei mais 6, 7 meses na CNH.
E aí eu decidi fazer uma mudança importante, né, na minha carreira. Eu tive um problema naquele momento. Minha esposa estava com uma gravidez de alto risco, e até então eu estava viajando demais. Eu vivia, né, fora de casa 5 dias por semana, porque a Case era em Sorocaba, em Holland, em Curitiba. Enfim, eu, né, tinha que passar o tempo todo viajando, então eu aceitei o convite para poder assumir a parte de comunicação e relações públicas, né, da comunicação interna e relações públicas da Renault no Paraná. Então eu saí, deixei a diretoria de comunicação da Iveco, fiz um movimento muito importante na minha carreira. Eu precisava estar mais perto da minha família naquele momento. Minha esposa, então, ela teve, né, uma série de complicações da gravidez, depois ela teve uma depressão pós-parto, câncer. Então, naquele momento, eu estava, né, vivendo um projeto de vida de estar mais perto da minha família, trabalhando mais estável em Curitiba. Justo. E foi, acho que, um momento importante. Terminada essa fase, ela se sentindo bem, eu recebi o convite para poder vir para São Paulo pela primeira vez, morar aqui em São Paulo, assumindo a gerência de marketing da Renault. E foi um grande desafio, porque eu lembro até hoje, o Bruno Roman, que é o vice-presidente da comercial da Renault, ele me chamou, na época era o diretor de marketing, falou: Cláudio, precisamos de gente que saiba contar histórias na publicidade, cara. Você é um jornalista, sabe contar histórias, vai para lá. Assuma esse desafio. E para mim sempre trabalhei em comunicação na minha vida inteira como jornalista, e foi um grande desafio. E lá eu tive 2 grandes momentos da minha carreira, que foram lançar o Kwid e o Capture. Sim. E o Kwid talvez tenha sido, né, até aquele momento da minha carreira, o maior lançamento que eu tive a oportunidade de fazer no mercado. O Kwid, o SUV dos compactos, Sim. Né, era um carro que vocês conhecem muito bem a história, um carro que ele viria para o Brasil com uma missão de ser o carro mais barato do Brasil, né? Era um carro desenvolvido para o mercado indiano inicialmente, que tinha um problema de qualidade significativo naquele momento, então, e a gente, né, transformou esse carro no Brasil e tinha a missão de transformar esse carro num carro, né, não um carro mais barato do Brasil, mas um carro que tivesse, né, despertasse o desejo daqueles clientes que quisessem comprar o primeiro carro. Ou quisessem comprar o primeiro carro zero, ou trocar de carro para ter um carro zero. E a história de fazer o online, a venda online, isso arrebentou, né? E isso foi uma história incrível, Lipe, porque, primeiro, a gente tinha na agência, então era a Nel Gama, a gente criou uma war room para poder pensar o Kwid. E quando veio a ideia de a gente poder fazer o tagline do Kwid como SUV dos compactos, cara, a gente tinha feito, eu lembro até hoje, de uma apresentação na Nel Gama do Zeca Chaves, com o time da 4 Rodas, me apresentando a pesquisa do consumidor, falando que o consumidor brasileiro desejava ter um SUV como próximo carro. Cara, eu falei, puxa vida, quando a gente olhou as características do Kwid, aquele carro, né, mais robusto, enfim, cara, que tinha características de SUV, e veio a proposta da agência de chamar de o SUV dos compactos, eu falei, caramba, olha isso, é isso. Nós vamos pegar esse carro e vamos colocar um carro de custo baixo, né, no desejo do consumidor. E aí veio a grande sacada, porque esse carro depois, ele foi homologado pelo Inmetro de fato como um carro SUV. Que ele reunia características que faziam desse carro um SUV. Era a altura do solo, ângulo de entrada. E essa é uma frase assim que, na minha opinião, ficou para a história. Não ficou. Para a história. E ela continua. E ela continua. E com tudo isso... Nós devolvemos o Kwid ontem. Vocês pegaram o Kwid de novo, que continua como SUV dos compactos. E aí veio... né, foi desenhado aqui no Brasil. Desenhado no Brasil. Essa estratégia foi muito, muito, muito assertiva. E a história da pré-venda, eu lembro até hoje discutindo com o time da Renault, enfim, e o program manager na época desse carro, Charles, que hoje, né, comanda toda a parte de produto da Renault, era o responsável pelo Kwid. A gente foi conversar, cara, como é que a gente consegue, né, vender um carro como esse, né, fazer uma pré-venda, tinha uma expectativa muito grande, a gente falava, mas vamos vender quantos? 400, 500, 600 carros em pré-venda, nunca se fez uma pré-venda de um carro popular no Brasil. Falei, Charles, o carro vai custar R$29.990, cara, vamos criar uma pré-venda, né, pegando na forma como o consumidor brasileiro, desse segmento compra, né, R$1.000 em 3 vezes no cartão para poder ver como é que vai ser o comportamento. Beleza. Cara, sensacional. Vamos em frente, né? A gente conseguiu aprovar essa forma de reserva e esse carro foi apresentado no Salão de Buenos Aires. E quando ele foi apresentado lá, a gente iniciou a pré-venda.
desse carro, e a gente imaginava que a gente ia vender 400, 500 carros, foram 400 em um dia, no primeiro dia. Caramba. Eu lembro da história. Foram mais de 20 mil carros em pré-reserva, só que a gente não tinha uma plataforma de e-commerce integrada. A gente fez a reserva e recebemos 20 mil nomes na planilha de Excel para poder trabalhar naquele momento. Foi um mega sucesso. Caraca! Cara, porque a gente não tinha, naquele momento, né, uma visibilidade de que seria, né, um sucesso tão tremendo como aconteceu. E o e-commerce ainda era um negócio... É que hoje parece surreal falar que o e-commerce basicamente não existia. De né? carro, Paulo. De carro, é isso. Ainda mais de carro. Porque a experiência Se da hoje compra já é do carro é ir na difícil de concessionária, certo? Exato. A experiência da compra do carro é você ir na concessionária. Porque a gente acostumou assim, não é porque precisa ser assim. Você vai na concessionária, um vendedor te apresenta o carro, você vê se aquilo é o que você quer, discute o preço, faz um test drive e vai embora. E vem buscar daqui a 3 dias, que é uma coisa que só existe no Brasil, porque nos Estados Unidos você sai com o carro na hora da concessionária. No Brasil tem essa característica, mas quando a gente fez a reserva, a gente não imaginava que pudesse cair o sistema na Renault, ninguém conseguia acessar o site, foi algo impressionante. Era uma campanha de pré-venda que tinha a Marina Rui Barbosa e o Bruno Galhaço com o carro. Fizemos 4 inserções dessa pré-venda no final de semana e a gente conseguiu, né, cair todos os sites da Renault, enfim. O nosso sistema Salesforce, que gerenciava os leads até então, não tinha capacidade para poder receber tanto lead. Né, num determinado dia tinha uma quantidade de leads que poderia receber, a gente conseguiu, né, extrapolar a quantidade de leads. Então, sensacional. Foi um mega sucesso, com conversão de mais de 70% das pessoas que reservaram o carro, ficaram com o carro. Tanto é que o Kwid, no primeiro mês de vendas, foi o segundo carro mais vendido do Brasil. A gente lançou esse carro no Allianz, a gente fez uma campanha dessa do Kwid, a publicitária, com o Hulk, com a Marvel Studios. Eu lembro. Foram 3 meses de negociação, porque quando a agência falou de robustez, falou, Cláudio, precisamos associar esse carro a robustez, um carro, né, inquebrável, né, um SUV. E quando os caras falaram do Hulk, eu falei, cara, que ideia fantástica, vai ser incrível. E do primeiro roteiro até o roteiro que foi aprovado, foram 19 versões para que a Marvel pudesse aprovar. 3 meses de negociação. Caraca! Porque você negociava com a Marvel no Studios. O cara que aprovava era o Kevin Feige, o cara que faz os filmes da Marvel. Era tudo, né, trabalhado internacionalmente. E a primeira reunião que eu tive, né, quando a gente aprovou a ideia, e o presidente, o Fabrício Cambolive, na época, aprovou a ideia, ele falou, cara, vai lá e negocia, porque para mim é essa a ideia. A gente foi negociar, fomos na primeira reunião na Disney, eu lembro até hoje disso, isso é bacana contar os bastidores, né? Eu cheguei lá na reunião, os caras, beleza, dá para poder fazer. E aí chegamos na sala da Disney, aquela sala linda da Disney, maravilhosa, aquela mesa incrível. Onde é? Em Los Angeles? Não, da Disney aqui de São Paulo. Fica aqui no WTC, no World Trade Center. Sim. Aí tinha as televisões todas com Thor Ragnarok. Eu olhei para aquilo lá, falei, falar de Hulk, né? Thor. Falou, olha, Cláudio, dá para poder fazer a campanha assim com o Hulk, mas assim, tem que ser um Hulk medieval, gladiador, baseado no Thor Ragnarok, porque o Hulk vai voltar agora a aparecer no filme do Thor, que seria o próximo lançamento. Que eles brigam no filme. Eles brigam no filme. Isso, inclusive, você pode fazer o carro, né, no máximo rodando na arena, e tem que fazer uma chamada para o Thor Ragnarok e tal. Falei, não, eu quero o Hulk verdão clássico. Mesmo, o Hulk clássico. Eu quero o meu Hulk. O meu Hulk. O Hulk que eu gostava, né? Sabe aquele da infância? É esse que eu quero. Eu não quero ele de gladiador, né? E, enfim, e fomos para a briga. E fomos 3 meses negociando até que a Marvel autorizou. Eu lembro que toda a produção foi feita com acompanhamento dos estúdios Marvel Internacional, que vieram aqui para o Brasil para poder fazer a produção, acompanhar as filmagens, enfim. Que é o Hulk correndo na rua de São Paulo e o Kwid do lado dele, todo produzido pela Marvel. E a gente ia filmar no sábado. Na quarta-feira a gente recebeu a aprovação de que a Marvel tinha aprovado. A produção foi toda feita pela Marvel aqui no Brasil. Marvel, exatamente. Porra, legal. A Marvel produziu, da parte de efeitos especiais, e acompanhou, e a PBA foi o grupo, né, que rodou a campanha. Beleza, na quarta-feira a gente tinha a campanha aprovada pela Marvel, na quinta-feira a Marvel falou que não. Porque o final do filme, que é o Hulk destruindo um satélite que atingiu o prédio do Banespa, né, ia ser, na verdade, o prédio pegando fogo, e ele daria um Sonic Clap para poder apagar o fogo. E era spoiler de um filme do Avengers. O Kevin Feige falou, não, senhor, esse final não pode. Desaprovou a campanha na quinta. Na sexta-feira nós ficamos 8 horas dentro da Disney, time agência e Renault, para poder fazer a aprovação da campanha. Sentamos com os caras falaram o seguinte, olha, a campanha vai ser o seguinte, nós vamos abrir um buraco no céu, vai descer um disco voador, e o Hulk vai ter que destruir o disco voador. Falei, cara, aqui no Brasil são 30 segundos a publicidade.
até abrir um buraco no céu, até o disco voador descer. Eu já gastei mais uns 10 milhões. Não é nem isso. Como é que eu vou mostrar o carro? Falei, vamos colocar o Hulk destruindo o satélite. E aí juntou todo o board da Marvel lá com o Kevin Feige na mesa. E os caras falaram, olha, cara, a gente tem a proposta do wormhole, que é o buraco no céu, e vocês têm um satélite. Se não for o satélite, se a gente não aprovar o satélite, vocês, né, vão cancelar a campanha? Tava eu na mesa, cara. Todo mundo me olhando, aquele suor escorrendo aqui. Peguei todas as minhas fichas aqui, dei o all-in e falei, sim, a gente vai cancelar. O cara falou assim, ok, aprovado. E liberou a campanha. Que filho da... Nossa, que raiva. Cara, nesse dia eu levantei, fui pra casa. Os caras, vamos raiva, celebrar, velho. não celebrar nada. Eu vou pra casa. Eu vou pra casa matar porque esse eu vou desgraçado. dormir pra tentar me livrar desse estresse. Desse Esse estresse. não. Custava falar, olha, a gente prefere esse, mas tá bom. Se você quer Cara, fazer o isso outro. foi um drama. Mas colocamos o Hulk para poder rodar com o Quid. E o carro se torna um grande sucesso. Né? Então, eu falo que, para mim, ter participado do processo de lançamento de um carro como esse, que se consolidou como uma coqueluche no Brasil, é um grande orgulho. Eu acho que foi meu grande momento na Renault em termos de marketing. Teve o Captur, a campanha da Sereia, da Marina Rui Barbosa, que também fez um grande sucesso. Né? E eu tenho muito orgulho dessa campanha também, mas o Quid como case, eu acho que foi algo que nunca tinha acontecido no Brasil antes. Não. Provavelmente mesmo. não. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudio. Acho que não tem ninguém melhor do que você para responder isso. A gente sempre fala, isso é outra coisa que eu e o Lipe batemos muito no nosso canal, que são as injustiças com as marcas francesas. Cara, tem carro, isso aconteceu lá, a Peugeot teve uma certa culpa lá no começo, quando veio para o Brasil e tal. Mas por que você acha que isso perdura tanto? Eu acho que tem algumas questões que são muito importantes. Quando a gente olha a montadora francesa, no caso da Renault, a Renault ela teve muita influência dos carros que vieram da Romênia, de origem Dacia, né, e foram emplacados Renault aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que essa válvula, né, ajudou muito a gente não trazer, né, os carros que são os grandes carros que a Renault lança, Talismã, Space, Clio. O próprio Clio, que é né? um carro que era vendido aqui que deixou de ser. Não, super, e o Clio lá é um carro incrível, né? O próprio Megane, enfim, carros que foram, né, super consolidados, mas a estratégia, né, da Renault no Brasil foi sempre trazer os carros, né, de mercados do leste europeu, que funcionavam super bem aqui no Brasil e que tinham um grande volume. O Duster, quando veio para o Brasil, ele veio na época juntamente com... Tinha a EcoSport, e o Duster veio e foi um grande sucesso. Bater de frente, Foi, né? Foi o primeiro né? a bater de frente. Foi, super. E era um carro bom de andar. Super. Eu falo para as pessoas, o Duster, ele passa uma impressão de robustez dirigindo que nenhum outro SUV desses da categoria dele passa de preço. Ele tem a robustez de rodagem dele de andar, lembra muito mais de uma Hilux, guardadas as devidas proporções, do que de um HRV, por exemplo. Não, É a sensação de andar no carro. Ele parece um carro bem mais bruto. Não, e como SUV, era um carro que despertava um desejo. A campanha de lançamento foi Sim. incrível. Era uma campanha com os lutadores de MMA, que tinha aquela velhinha, né? Folgado, né? Que foi obrigado por Wanderlei. E era um carro que realmente foi um fenômeno no Brasil. Claro, o Sandero... It's time! It's time! Tinha... E foram campanhas que fortaleceram né, o Duster como um carro, né, forte, robusto. E eu acho que isso aconteceu muito bem. Eu imagino que a primeira geração do Logan também contribuiu, né, em um determinado momento, né, para que tivesse algum tipo de... Poxa, o Logan era, né, considerado um carro não tão muito bonito, um carro muito espaçoso, mas não tão muito bonito. E a nova geração, inclusive, né, veio com uma campanha que era unbelievable. Né? Tem certeza que é o Logan? Porque justamente desmistificava o design da primeira geração. Eu acho que quando a Renault foi renovando o seu portfólio, evoluindo nos seus carros, tropicalizando o produto, mesmo vindo de origem Dacia, para o mercado brasileiro, a marca mudou muito a percepção. Mudou. Né? Hoje a gente percebe a Renault como uma marca realmente, né, que não tem mais aquele tipo de aversão, né, que a marca já teve em um determinado... Eu vejo muito menos aversão à Renault do que a Peugeot e Citroën. E que naturalmente, eu acho que a Peugeot e Citroën, difícil falar porque eu nunca trabalhei, né, perto dessas marcas, mas eu entendo que a Renault, ela quis comunicar, porque eu lembro que quando eu entrei na Renault, tinha sempre um estigma de que o carro francês ainda era importado. Então a gente precisava traduzir, né, para o público brasileiro de que a Renault era brasileira. Então, trazer embaixadores de marca, o marketing de influência, para poder gerar atenção, e aí sim, Marina Rui Barbosa, Bruno Galhaço, e depois a própria Anitta, trouxe uma brasilidade muito importante para a Renault.
né, quebrou uma série de barreiras e as pessoas começaram a entender, né, e olhar muito, né, para a marca com mais atenção. Então, o pessoal fala, poxa, marketing de influência, trabalhar com embaixadores, para uma marca que tinha algum tipo de restrição de ser uma marca brasileira, quando a gente escolheu a Marina Rui Barbosa naquele momento para poder ser embaixadora da Renault, e tinha uma conversa, né, no Facebook para poder entender um pouquinho o fenômeno Marina Rui Barbosa naquele momento. Ela era a maior thumb stopper dentro do Facebook, que é aquela pessoa que quando você está passando, né, fazendo scroll, né, rodando o seu feed, você vê a Marina, você para. Caramba. E fala, poxa, então beleza, se eu colocar a Marina, as pessoas vão parar, elas vão consumir o conteúdo de Renault. Elas vão ter a possibilidade de ter mais atenção em relação ao produto. E a gente percebeu que para a Renault, o marketing de influência foi fundamental na construção dessa imagem. A Renault cresceu muitíssimo no mercado, Sim. com produtos inovadores, como é o caso do Kwid e do Capture, mas também com essa brasilidade que ela conseguiu conquistar, trazendo, né, ícones brasileiros para poder comunicar a marca. Funcionou com a Marina, funcionou com o Bruno, muito fortemente também com a Anitta. E a Renault, ela galgou aqueles degraus de sair, né, de 7ª montadora para poder chegar em 4ª montadora, foi quando eu deixei a Renault, né, do Brasil. Então, eu imagino que o sucesso da comunicação, traduzindo essa imagem de uma montadora brasileira, de uma montadora que entende o Brasil, que produz no Brasil, que tem orgulho de ser brasileira, foi muito importante para poder descaracterizar aquela imagem de uma marca frágil, francesa, de produtos de baixa qualidade. Então, hoje, imagino que a Renault vive um patamar de muita consolidação e de menos restrição no Brasil, como você falou, Lipe. E é um pouco... a gente sabe que os principais produtos das marcas francesas que sofreram aqui, que tinham um problema de fragilidade, de fato, aqui no Brasil, eram os carros franceses, que não eram os fabricados na França. Eram os fabricados na Argentina, no Uruguai. Esses carros eram os carros problemáticos. Os carros que vinham da França não tinham muito problema. Não tinha problema crônico, não tinha defeito Mas o brasileiro bizarro. não vê isso. Não vê, então, mas é que tá, esse é o grande negócio. Então, de repente, a imagem de carro francês ficou ruim, mas na verdade o carro francês não era ruim, de fato, né? O carro fabricado na França era um carro muito bom. Não, assim, por exemplo, eu tive um dos carros que eu mais gostei de ter na minha vida foi o Fluence. Adorei o carro. O Fluence era um carro, para mim, que eu era absolutamente apaixonado. Carro espaçoso, confortável, excelente motor, mecânica super confiável. Eu amei teu Fluence. Mas a mecânica do Fluence era do Sentra. Era sim. o 2.0 com o câmbio CVT do Nissan. Mas, um carro coreano, enfim. Na verdade, né, o Fluence tem a origem, né, coreana, sim, da Samsung, enfim. Mas, enfim, para mim era um carro que, né, sendo da montadora... Meu sogro teve um, era excelente, um ótimo carro. Eu acho um carro injustiçado. Né? Para mim é um carro que poderia estar rodando no Brasil até hoje, porque é um belíssimo produto. É um belo produto mesmo. Eu acho que o brasileiro, ele consumia, ele era meio gastão, né? O Fluence, ele era mais... ele gastava um pouco. O GT talvez mais, era um carro mais esportivo, enfim, eu lembro daquela campanha do Paul Walker, enfim. Né? Mas era um carro verdade. Que era um carro bastante... Para mim, era um carro que tinha um front drive fantástico, enfim. Então, mesmo era da Renault aqui no Brasil, mesmo não sendo mecânica francesa, um carro de design francês, era um carro que tinha a marca Renault e era um carro absolutamente confiável, enfim, e delicioso de dirigir. Então, eu acho que a Renault ela conseguiu sair desse preconceito que tinha no passado para ser uma marca hoje desejada, relevante, as pessoas olham a Renault com mais atenção. E o Kwid é um carro simpático. Você teve com o Kwid agora, é um carro que todo mundo... É um carro simpático mesmo. Ele é um carro simpático mesmo. Mas a gente pegou um azul, né? Iron Blue. Bonito, cara. Bonito carro. Não, e é isso. Foi a primeira... Eu acho que de Renault, que a gente já testou no canal, foi o Duster, que eu acho maravilhoso. Maravilhoso de andar. Eu acho... Esse com motor turbo, então, agora... Tô louco para poder andar, Bruno. Eu quero andar no ponto 3. No Renault e no Captur, por favor. Olha, vale a pena porque é muito bom. Eu acho o Duster melhor que o Captur, sabia? Minha humilde opinião. Tá bonito, né? O novo tá muito bonito, né? O carro tá diferente. Eu acho... Apesar de usar a mesma plataforma e tudo, usa a mesma plataforma, mas ele passa uma impressão, sei lá, eu gosto mais do Duster. Eu acho que o Duster é um carro mais robusto, ele tem essa pegada mais SUV off-road, e o Captur é um carro de design. O Captur, se eu me lembro muito bem, né, foi um carro que ele foi desenvolvido pelo olhar feminino. Não, e ele é muito diferente do Captur da França. O Captur da França usa a plataforma de Clio. É bem menor o Captur francês do que o Captur que tem no Brasil. O Captur do Brasil é bem maior. É maior, porque o Captur tem a mesma plataforma do Captur russo, que foi lançado lá como Captur com K, inclusive. Né? Enfim, é uma plataforma Duster, é um carro, né, obviamente, com entre-eixos maior, mas é um carro que mantém o mesmo design, esse design feminino. Então a gente percebe
E quando a gente fez a campanha na época da Marina Rui Barbosa, da Sereia, né, que olhava para o cara e seduzia o cara, mas ela queria o carro, ela queria o capture, não o cara, era justamente para poder dar um empoderamento feminino, para poder mostrar, né, que a Renault ela tinha um carro que tinha um olhar mais feminino do que, né, no caso o Duster tem um olhar, obviamente, um pouco mais robusto. As mulheres amam o Duster, né, porque é um carro mais alto, enfim, mas os homens, né, também gostam do carro. E foi um grande sucesso. Na época, eu lembro que a gente quase triplicou as vendas do Captur depois dessa campanha, que era um carro que predominantemente as mulheres consumiam. Sim, que coisa doida. Mas e o ponto que eu ia chegar é, a gente testou esse carro, testamos o Sandero RS, que para os apaixonados era um oásis, né? De eu poder olhar um carro pequeno, relativamente barato e esportivo. E essa semana foi o Kwid. Cara, o que as pessoas param na rua para olhar o Kwid é impressionante. É um carro simpático. É o que eu falo, você olha o Kwid e fala, putz, é um carro que todo mundo acha bonitinho, acha bacana. Pois é. Ele tem uma empatia, né? Um carisma. Eu tenho muito orgulho. Eu sempre que olho o Kwid e falo, putz, que bacana ver esse carro na rua, com tanto sucesso. Eu tenho um carinho enorme, meu Deus. Bom, aí você saiu de lá, então, e foi para Audi? Fui para Audi, saí da Renault, e em 2018 eu comecei na Audi na véspera do Salão do Automóvel. O primeiro desafio foi... Ah, eu me lembro. Foi o salão. A gente foi apresentado lá. Exatamente. O Chris trouxe e falou, esse aqui é o Cláudio, agora ele vai... Não, e aí você entrou como comunicação e marketing. Marketing. Foi justamente isso quando o Hannes, então presidente, nos deixou agora, depois de 5 anos na frente da Audi, voltou para a Alemanha. Ele foi tomar um café comigo e falou, Cláudio, cara, tem uma possibilidade, eu quero muito pensar em comunicação de uma forma muito integrada. O que você acha, né, de trabalhar, e você tem experiência em comunicação e marketing, juntar as áreas. E aquilo que eu acredito. Eu acho que, né, eu não vejo sentido de que as áreas de comunicação e marketing andem separadas nas organizações. Não tem porquê, né? Não consigo porque entender também. A comunicação, você vai comunicar um determinado produto, né, você vai ter que lançar ele para público interno, para formadores de opinião, para imprensa, para clientes. O produto é o mesmo. A forma de comunicar é diferente, mas a estratégia de comunicação ela tem que ser centralizada. Eu sempre vejo, né, desperdícios de dinheiro de áreas de comunicação que gastam dinheiro com uma filmagem para a imprensa e a área de marketing faz para público externo. Uma fala que tem que ser a qualidade, tem que ser diferente, para a imprensa pode ser, né, mais documental e, obviamente, para a publicidade é um pouquinho diferente o olhar. Mas você consegue juntar esforços, reduzir custos, ser mais produtivo e ser mais alinhados. Né? Quando você tem a comunicação e marketing em uma única gestão, né, é muito mais fácil que você tenha as informações da organização sob controle. E eu acho que esse é o grande diferencial da Audi. A Audi foi a primeira empresa que teve a coragem, né, no Brasil, como montadora, de juntar as áreas de marketing e comunicação, e o resultado é absolutamente consistente. Eu percebo que os ganhos para a organização, de uma maneira geral, foram inúmeros. E para a marca também. A marca deu um verdadeiro salto. Eu acredito que quando a gente olha a estratégia hoje em dia de comunicação, ela é muito complementar à estratégia de marketing. Às vezes ela nasce antes da estratégia de marketing e marketing complementa uma boa estratégia de comunicação, de PR. Então, aí eu aceitei. Falei, putz, todo o sonho que eu tenho é de, né, juntar e mostrar que marketing e comunicação podem andar lado a lado. Ele falou, então, vem para cá, menino, vem trabalhar aqui, né? E tome um salão do automóvel pela frente para poder começar a contar essa história. Aquele banho, já vamos começar. Não, mas é uma delícia, porque você poder comunicar naquele momento que a Audi ia lançar 30 carros em 3 anos e saber todo o portfólio que viria pela frente, e você passar por essa história, lançando o carro elétrico no Brasil. Lançando o Q8, né? Tinha Q8, tinha e-tron. Tinha Q8, tinha a primeira aparição do e-tron ainda como protótipo. Isso, camuflado. Estava lá dentro do... E aí você imagina, Lipe, aí vem toda a parte de storytelling, né? Como é que nós vamos lançar o e-tron? A gente trouxe o e-tron, né, contou a primeira história dele, camuflado lá no salão do automóvel, que poucas pessoas poderiam ver. Gera curiosidade. Depois a gente teve o Avengers, né, Endgame, que tinha a aparição do RS e-tron GT, que era o carro do Homem de Ferro. Meu Deus do céu. Né? Meu senhor do céu. Sabe por que a gente está... Por que a gente... chorei no cinema. Por que a gente está fazendo? Porque não existe nunca fizeram nenhum carro mais bonito que o Audi e-tron GT. Não existe, nunca fizeram e talvez não vão fazer. Não existe, nunca fizeram. Eu fico arrepiado. Lipe, eu lembro disso, cara. E quando a gente sabia... Aí falou, putz, como é que a gente continua o storytelling? E aí veio a história. Falei, vamos então patrocinar o filme aqui no Brasil. Vamos fazer a apresentação, então, o review do Audi e-tron SUV.
falando que os carros e-tron, já que estávamos lançando o RS e-tron GT no cinema, né, com o Homem de Ferro, vamos mostrar a tecnologia e-tron e anunciamos a Isabelle Drummond, uma primeira embaixadora mulher da marca, num evento lá no Shopping Cidade Jardim. Sim. Né, e falamos que a gente estava dando início aos testes do e-tron no Brasil. Continuamos contando a história. Depois trabalhamos com a pré-venda desse carro num evento chamado Kill Territory, onde a gente mostrou todo o portfólio da Audi em uma ação que a gente fez na Chapada dos Guimarães. Até chegar o lançamento do carro, né, por 100% online, em abril, no inicinho da pandemia. A gente achava que a gente deveria lançar esse carro, porque tinham clientes que já tinham, né, pré-comprado esse carro e a marca queria honrar o compromisso. E a gente lançou o e-tron na época que ninguém sabia o que ia acontecer na pandemia. Não tinha lançamento, ninguém fazia nada, todo mundo preso em casa. A gente lançou esse carro para a imprensa, né, a imprensa de São Paulo foi andar com esse carro, a entrega era individualizada no CT da Audi. A gente pegou. Você pegou lá com a enfermeira ali, você lembra? Tinha enfermeira lá para poder garantir que estava tudo certo. A entrega era touchless, conteúdo da apresentação recebiam por WhatsApp, a chave estava higienizada no console, álcool em gel, né, dentro do carro. Os jornalistas iam, te retiravam o carro, faziam o conteúdo e devolviam o carro para a gente. Peguei, aqui era azul antiqua, talvez, aquele mais claro. Azul antiga, exatamente. E aí a gente e foi a primeira coletiva de imprensa realizado 100%. Teve a da GM, obviamente, antes, né, do Tracker, mas ia ter o lançamento físico e eles transmitiram ao vivo. O primeiro lançamento feito, né, 100% virtual na pandemia foi da Audi. Foi muito bacana porque não tinha ninguém falando de carro, não tinha uma pauta acontecendo. Não tinha. Ninguém saía de casa. Ninguém saía de casa. Era Como é que você vai falar de carro se ninguém sai de casa? Para que o cara vai querer um carro se ele não sai de casa? Era meio isso. E ninguém falava, e tinha espaço. E aí a Audi fez. E só deu o e-tron. Cara, e aí o carro se tornou um grande sucesso porque a gente trabalhou com a imprensa, porque a gente não podia fazer marketing naquele período. Era inconsistente a gente poder estimular o consumidor a comprar um carro em pandemia. Lançar o carro com a mensagem clara de que quem comprou tinha que receber, e vocês utilizarem o carro para poder ocupar espaço em imprensa, nós fizemos o lançamento 100% em earned media, sem gastar um centavo em marketing. Só quando depois da pandemia começou a ser mais controlável, o marketing começou a acontecer. Isso, aí vocês fizeram o evento no rooftop do Shopping Morumbi. Exatamente, que foi o Audi Sky Experience para poder lançar o Audi e-tron Sportback. Isso, e o Q7. E o Q7. Puta, esse eu fui. E foi incrível, porque... Foi legal demais esse evento, bem legal. Um negócio totalmente diferente também. E você sabe, Libe, que a ideia ali foi um brinquedo da Disneylândia? Ah, é? Porque, não sei se você lembra, a gente só podia ter no máximo 80 pessoas participando do evento, Paulo. Então, eu não sei se você foi, Paulo, eu não lembro. Não fui. Se eu não me engano, eu estava com Covid na época. Foi isso aí. Foi uma pena, porque a gente montou uma pista de prova no rooftop do Morumbi, é o maior rooftop da América Latina. Caramba. E a gente fez uma pista de 1 km que tinha aceleração, tinha obstáculos. Você lembra, né, Lipe? Sim, lembro. E fizemos uma semana de evento, de lançamento lá, né, levamos a imprensa, enfim. E foi a primeira montadora a fazer um evento depois que a pandemia começou. Foi. Eu me lembro que, eu lembro porque eu cheguei lá e eu apareci magro e com o cabelo raspado. As pessoas olhavam e falavam, tudo bem. Ninguém sabia quem eu era. Eu então puxava a máscara e falava, oi, Lipe, caramba, é você. Eu olhava e falava, meu, coitado, olha o estado que esse menino ficou. Depois acabou nas drogas. Essa pandemia acabou com ele. Mas foi engraçado, cara, nem o Kifuri me reconheceu. É mesmo? Aí ele olhou e falou, nossa, cara. Ele olhou e fez, oi. Nossa. Mas é louco, né? Como mudou. Como mudou o consumo, como mudou a nossa... Hoje eu penso, antes da pandemia, como a gente se comportava, como a gente se portava em relação a várias coisas, não só ao consumo, mas sim no dia a dia, como mudou isso, né? E o que para vocês mudou, e assim, tirando home office, né? Tirando essas coisas que isso não tem nem o que falar, vai mudar, mudou. Vocês, inclusive, adotaram o padrão remoto flexível, né? Total. A gente, inclusive, está inaugurando, né, agora esse mês o novo escritório da Audi. A gente tinha um andar no WT Morumbi, a gente reduziu para 60% desse andar, modernizamos e a gente tem agora menos postos de trabalho. A gente tem um sistema de coworking. Então não tem mais sala de diretoria, a gente tem uma mesa como essa para direção. Os colaboradores eles podem, obviamente, por aplicativo, né, reservar um lugar.
Eles chegam lá, tem toda a parte de locker disponível, eles trabalham como coworking e tem à disposição lá 60 postos de trabalho. Completou, não entra, vai trabalhar ou no CT ou trabalha de casa. A ideia é que a gente tenha a máxima flexibilidade. Não, então, o CT também é perto, né? é pertinho, mas a gente entende que não precisa, a gente se adaptou super bem. Nada deixou de acontecer pelo home office. E o trabalho flexível... Na verdade, algumas empresas até... O trabalho flexível mas teve algumas empresas que até aumentaram a produtividade com a galera em casa. Né? Eu acho que na Audi a gente, de uma maneira geral, conseguiu ser muito mais criativo, né, com home office. A gente entendeu que tem muito menos perda de tempo, a gente não tem deslocamento de reunião, enfim, tudo acontece. É claro que às vezes o efeito tela cansa. Né? Então, a gente acaba perdendo um pouco de atenção. Eu tenho como premissa, com o meu time, eu falo, galera, nas reuniões comigo, vamos manter a câmera aberta, por gentileza, por respeito, porque eu acho que se eu estou de câmera aberta, eu gostaria que pelo menos nas minhas reuniões todo mundo tivesse, para poder eu saber como é que entender que as pessoas estão sentindo, Sim. Né? Que o cara está entendendo o que eu estou falando, né? Para poder entender as reações, porque o tal da câmera fechada, você nunca sabe se o cara está ali ou não. Não, pode não estar. Não, e mesmo quando você perde esse contato, né, pessoal no dia a dia, algumas vezes você tem, principalmente cargos de liderança, você tem que saber como é que estão os seus funcionários, vamos dizer assim, né? Que no dia a dia, você está no escritório, você consegue ver. Você consegue ver se a pessoa está diminuindo produtividade, se a pessoa chega mais triste, como é que está. Tem essa troca. Sim. Se você no virtual não tiver essa troca visual, muita gente sofreu, né, na pandemia. Exato, psicologicamente sofreu. Às vezes você não consegue nem ajudar essa pessoa porque você não está vendo o que está acontecendo. Exato. O cara se esconde atrás da câmera e ele está lá, sei lá, em depressão, não sei o quê. Ele está até fazendo o trabalho dele, mas ele pode estar sofrendo outras coisas que você acaba podendo ajudar, sei lá, se você está vendo. E tem outra, né? O que você está falando, você está vendo a reação da pessoa. Se você está falando, é como se você estivesse falando pelo telefone com a câmera fechada. E eu acho, eu posso estar até errado, eu acho que a saúde mental, eu falo que eu me transformei profundamente depois da pandemia. Né? E eu sofri muito, né? Assim, eu acho que teve um determinado momento da pandemia, eu tive um acidente seríssimo, né? Por sorte eu estava num Audi Q8, um ônibus bateu em mim, o carro teve perda total, enfim. Você sabe, você começa a repensar os momentos, porque você percebe que as pessoas estão desatentas em relação ao mundo, você está o tempo todo trabalhando, né? Olhando para uma tela de computador, o contato, né? Ele acaba sendo, né, afetivo, né, acaba sendo cada vez mais escasso, e todos passaram por isso. Eu acho que ninguém vai passar dessa pandemia, passou ou está passando por ela, saindo da mesma forma que entrou. Né? Muitas pessoas... Não, né, com certeza não. Não, o aprendizado é muito grande, né? E eu falo que eu amadureci muito. Né? Mas eu não sou a mesma pessoa. Né? Acho que ninguém do meu time também. E para a Audi, essa busca incansável de continuar comunicando, de continuar se relacionando, de continuar mantendo, né, viva essa chama, porque, poxa, fala carro, vocês, né, testam carros, trabalham com carros, os clientes também é a mesma coisa. Nenhuma experiência virtual substitui uma experiência presencial em automóveis. Não vai. Não tem. Você pode olhar e achar muito bonito e pode sentar a bunda e andar e não ser o que você esperava. Tudo é uma questão de expectativa versus entrega. Mas muitas vezes, eu falo, os carros que mais me surpreenderam que eu testei na vida foram provavelmente os carros que eu não esperava nada. Porque eles acabaram sendo muito melhores do que a expectativa que eu tinha deles. E aí é surpreendente, passa a ser surpreendente. É um pouco diferente de você andar num Q8 ou andar num RS6. Você já sabe que aquilo vai ser animal. Então você está numa ansiedade, numa expectativa, mas você sabe que aquilo vai ser muito louco. Às vezes, foi isso. Eu nunca tinha andado de Kwid na vida. Eu andei outro dia e falei, pô, que bacana, que carro da hora. O carro a vida toda, eu nunca tinha andado nele e eu não sei por que xingam. Era tipo eu fazendo prova na faculdade. Que viesse era lucro, porque eu não esperava nada mesmo. Mas voltando ao Kwid, eu acho que a expectativa, acho que os caras ficaram, né, eu tenho uma parcela de contribuição nesse sentido, porque os caras ficavam invocados, porque, poxa, isso não é um SUV, então tinha sempre uma briga. Eu lembro que tinha um comparativo, teve um comparativo, né, uma vez na 4 rodas, se comparou, né, o Kwid com o Renegade com o WRV.
Cara, eu comemorava tanto, falo, nossa, yes! Olha o que eu fiz, Né? Olha só, os caras estão comparando e mostrando, né? Rachando o bico. Eles só fez assim, ó. Não, e você conseguir emplacar uma pauta como essa, falou assim, cara, deu certo, né? Os caras entenderam a mensagem, porque o SUV, né, o SUV dos compactos, ele nasce como um adjetivo. Entre os compactos, ele é um SUV. Aham. Ele poderia ser, né, o gigante entre os compactos, mas a gente foi na veia. Na veia. Então, eu agradeço o insight do Zeca Chaves aqui, publicamente, porque ele apresentou num dia, né, a pesquisa da 4 rodas, no dia seguinte veio o insight do SUV dos compactos, e isso acabou sendo, né, algo que ficou, né, na minha memória. É histórico. Legal demais. Virou histórico. Histórico, é isso. Vão lembrar disso para sempre. E a gente tá falando, enfim, da pandemia e tal, né? Todas as montadoras sofreram na pandemia, principalmente por causa da crise de semicondutores e tal. Como é que hoje você vê, porque já faz um tempo, né? Já estamos aí há mais de quase 2 anos. 2 anos, exatamente. Como é que você hoje vê esses 2 anos? Não o antes e o depois. Esses 2 anos nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos adaptar à falta de componentes, à falta talvez até de carros para entregar, e numa marca onde o público é extremamente exigente. E ele não estava aqui quando a gente conversou antes. Não, então bacana, porque eu posso contar essa história. Estava falando dos bastidores antes, né, Paulo, com o Lipe, que o mercado de luxo é um mercado muito pequenininho. É importante que as pessoas entendam. O pessoal fala assim, eu trabalho na Audi, cara, a Audi, enfim. É uma grande montadora, uma montadora que vende perto de 2 milhões de carros, né, no mundo por ano, uma montadora de luxo, mas o mercado de luxo no Brasil é um mercado de 46 mil carros. Uhum. É 2% somente do mercado total de automóveis no Brasil. Então é um mercado muito pequenininho e muito, muito nichado. E, obviamente, né, quando você vai trabalhar, né, produtos, o portfólio da Audi talvez seja o mais completo do mercado, a gente tem que ser muito bem assertivo na hora que você faz a comunicação. E a Audi, como lançou vários carros, foram 30 carros, sendo que 20 deles, né, praticamente dentro do período de pandemia, sendo 11 novos carros da linha RRS, fizeram um grande sucesso, a gente precisava encontrar soluções para poder lançar esses carros de um jeito diferente. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu claramente na pandemia, o cliente de carro de luxo quer personalização. Então, a Audi nunca tinha vendido carro personalizado. Quando a gente começou a personalizar os carros, e o cara ter o R8 dele, o RS6, o RS7, do jeito que ele sempre sonhou, as vendas decolaram. A gente já tinha conversado isso uma vez, naquele evento na concessionária da... Barueri. Da Alphaville. Exatamente. E eu tinha falado para você, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos pensar de fazer alguma coisa de Audi Exclusive, para fazer divulgação disso. De ir para lá, né, Lipe, para poder mostrar. Foi uma conversa que a gente teve, né, de mostrar o que acontece na Alemanha. Essa história de fato, trazer o cara para dentro, tipo, falar, olha o que você pode fazer. Que nem sabe que isso não, é possível. Até hoje ninguém sabe disso. Uma coisa que vocês trabalham muito lá na Audi é a coisa da pintura. Eu posso escolher uma pintura Audi Exclusive, você paga um X a mais e você escolhe uma pintura diferente. Só que o cara não tem ideia da dimensão disso. O cara fala, uma pintura diferente, eu vou querer um vermelho diferente. Ele não sabe que ele pode escolher o vermelho Ferrari, ou que ele pode escolher o vermelho da Porsche, ou que ele pode escolher o laranja da Lamborghini pro carro dele. O cara não tem essa noção. Não tem, e quem tem, paga. Né? E o segundo, que é um segundo ponto que é muito bacana, que eu brinco aqui, que a live jamais vai substituir o live. Né? O ao vivo mesmo, presencial, isso nunca vai ser substituído. Não. Né? Então, para o cliente, né, sentar no carro e dirigir, a gente ter mantido as experiências com o cliente, né, para a marca Audi foi fundamental. Exemplo, né, falando sobre isso que o Lipe falou. Um cara que foi comprar um carro de Maringá, um médico cirurgião plástico, né, de Maringá, muito bem sucedido, o cara é fã do Lakers. Foi num evento nosso de linha RS para poder configurar o carro dele, né, testou o carro, se apaixonou, que era um RS Q8. Ele chegou lá, né, com a camisa do Lakers, né, e foi configurar o carro. Eu quero um carro roxo, interior bege, que ele queria ter um carro mais próximo do Lakers, que é a grande paixão dele. E você fala, o cara comprou esse carro. Talvez ele não compraria na concessionária um carro preto ou cinza nardo configurado pela concessionária, porque uma concessionária jamais iria arriscar comprar um carro roxo de interior creme para poder colocar em showroom. Sim. Então, hoje a gente tem
70% dos carros que foram comprados da linha RRS no Brasil são totalmente personalizados, individualizados. 70%? 70%. Nossa, eu não imaginava que era isso. Mas é porque vocês usam o esquema meio pré-venda, né? Então, Exato. você faz a pré-venda, o cara vai lá na concessionária, o carro vai chegar daqui a 6 meses. Então, eu acho uma jogada absolutamente legítima, só estou tentando explicar como eu enxergo. É isso. Então, você faz o lançamento do carro, fala, o carro chega daqui a 6 meses. Então, você vem, faz a sua reserva e configura o carro do jeito que você quer. Aí você configura o carro, manda para a Alemanha. Quando o teu carro chega aqui, você já vai esperar 6 meses. O problema é quando você... E aí quando você traz, sei lá, eu trouxe não sei quantos, vou chutar, tá? 25 RS6. São 25 RS6. Todos esses carros foram configurados por alguém. Sei lá, 18 foram configurados por dono e os outros 7 por concessionário. Sei lá, alguma coisa assim. Estou dando um exemplo. Mas é justamente isso. Porque a pré-venda te garante a possibilidade, duas possibilidades. De você personalizar o carro como você quer. Sim. E de você ter o preço garantido. Sim. Então, isso é fundamental. Você garante aquele determinado produto de desejo na pré-venda. E hoje faz muito sentido. Do jeito que anda subindo. E é o mercado. E aí, tem uns pontos que o Paulinho lembrou muito bem. Então, a gente aprendeu isso, né, como lições, né, em termos de comunicação. E outro ponto é de que a gente jamais imaginava... O mercado ele teve uma queda brusca em março e abril da pandemia, um pouquinho em maio. Porque estava tudo fechado, basicamente. Tudo fechado, Lipe. Mas e aí depois as pessoas entenderam que elas não poderiam mais viajar. E aí começou um consumo de carro, e você sabe que sobrou muito dinheiro, melhor, né? Sobrou carro, dinheiro. relógio, vinho. Carro, relógio, vinho, artigos de luxo. Construção. Né? Construção, o cara estava dentro de casa, ele começou a olhar, preciso arrumar isso aqui. E tudo, assim, de coisa simples, né? Vou comprar um vaso sanitário hoje de uma cor diferente, você vai esperar 6 meses. Né? Porque não tem. Não tem mais. Mas, assim, virou um mercado importante. E aí você tem um mercado de uma altíssima demanda. Né? A Audi, ela vendeu 6.300 carros no ano passado, poderia ter vendido 10. Se tivesse carro. Se tivesse carro. Não fosse a crise dos semicondutores, né, que nos pegaram, né, que pegou as montadoras, né, de maneira, né, super... era um imprevisto, né? Teve incêndio em fábrica de semicondutores no Japão, né? Tsunami na Tailândia, né? Enfim, que gerou apagão lá. Cara, ninguém podia imaginar que tem uma crise como essa que impactou tanto a indústria. Este ano, né, que você fala, putz, né, a pandemia vai virar endemia, nós vamos ter um mercado um pouco mais aquecido, vem a guerra. Pois é. E a guerra tem impacto. É isso que eu ia falar. Conta quais são os impactos da guerra que você contou para mim, para ele. Impacto de guerra, por exemplo, né, chicotes dos carros, né, são fabricados na Ucrânia. Caramba, é mesmo? Exatamente. Se você não tem fabricação de chicote, você impacta a produção das montadoras do mundo inteiro. Não, e o gás que vem loucura. e tem um gás que tem lá uma puta produção na Ucrânia, que é o gás que você usa para fazer a fusão dos semicondutores também. Então também tem outro problema desse. Mas até aí tudo bem, não tem semicondutor mesmo. Aí não vai ter mesmo. Não, assim, que loucura. E de novo, então, quando as pessoas... A gente percebe que janeiro e fevereiro foram meses, né, que o mercado deu uma queda. Eu imagino que foi o primeiro ano pós-pandemia que as pessoas puderam viajar de novo. A gente olha as pessoas nas redes sociais, janeiro e fevereiro, o que tem de foto e nego esquiando, né? Sim, enfim, tem um monte. as pessoas, né, realmente... Disney lotado. As pessoas voltaram a viajar. Então o mercado naturalmente arrefeceu. Vai voltar a crescer naturalmente, e agora a demanda vai voltar a crescer, e não tem carro. Aí vai ter de novo uma falta de carros, não só em função de semicondutores, mas também em função da guerra. Da guerra. Você sabe que é... Você falou um negócio da Rússia também, né? Do couro. Da Rússia, couro não vem, né? Os couros de estofado não chegam. É um problema. Então, adaptar, né, entender fornecedores, né, globais que podem, né, fazer a transição é um desafio para as montadoras todas. Então, tudo isso dificulta, né, o cenário de vendas de mercado de luxo no Brasil. Então, eu imaginei que essa tendência de compra para poder, né, de alta valorização dos carros, né, de luxo, né, ia dar uma amornada natural, né, depois de 2 anos de muito consumo e muita supervalorização. Esse ano eu acho que a tendência continua pela restrição que nós vamos ter de carros importados de novo, né, pela guerra. Pela guerra. Pela que guerra. Loucura. Você sabe que eu estava vendo, eu gosto muito de música, né? E, enfim, toco guitarra e tal. Então é um assunto que eu consumo bastante. Amplificadores valvulados estão começando a subir de preço assim absurdamente, porque as válvulas
só eram feitas em 2 lugares. Numa fábrica da China que quebrou, aconteceu algum desastre, alguma coisa assim, quebrou. Nossa, e o alguma resto coisa na China quebrou. Não, quebrou, teve algum desastre, alguma coisa, não lembro o que era, o que aconteceu, que a fábrica fechou e nunca mais reergueu. Nunca mais abriram outra. E o resto, todas as válvulas do mundo são feitas na Rússia. Não tem mais válvula para comprar. É a globalização. Você Cara, concentra a produção de determinado componente em um determinado país e pronto. Mas eu acho que de tudo isso, um aprendizado que eu acho que é bacana. O mundo está caminhando para o elétrico. Né? Enfim, uma guerra como essa acelera a percepção global, até pelo aumento do custo do combustível, da necessidade e do entendimento dos benefícios em relação ao carro elétrico. É claro, a gente entende, né, que as montadoras vêm investindo, então, ou seja, a Audi tem 4 carros elétricos no Brasil, né, já lançados, né, tem mais carros lançados globalmente, tem mostrado conceitos elétricos, vai deixar de vender carros não elétricos a partir de 2033, é como a Audi pensa o futuro, e as demais montadoras também têm seguido esse caminho, e crises como essa mostram, né, o quão benéfico o carro é. Porque além de não poluir o meio ambiente, de ter a autonomia, o A6 e-tron Avant que foi apresentado agora recentemente na Alemanha, né, enfim, é um carro que vai ter 700 quilômetros de autonomia. É bastante que coisa. a recarga vai recarregar, né, 300 quilômetros em 10 minutos, que é basicamente ou quase o mesmo tempo, né, de encher um tanque de combustível. Então, as preocupações que existem hoje em relação à autonomia, ao tempo de recarga, elas vão naturalmente se esvair ao longo do tempo. Não, e a tecnologia vai evoluindo, né? A própria bateria vai evoluindo. Por que não se desenvolveu antes? Porque só tinha o Tesla batendo nessa tecla, né, há tempos. Tempos que eu digo. A Audi começou a fazer isso, o grupo Volkswagen de modo geral, depois de 2014, até por causa um pouco daquela do Dieselgate lá e tal. Mas antes disso, você não tinha muito. Você tinha só um Tesla batendo com a arma que ele tinha lá, mas vendia tal. Mas agora com as grandes montadoras no mundo entrando nessa história desse desenvolvimento de bateria e tudo mais, a tendência é que se evolua muito mais rápido, de modo geral, né? Então, a autonomia que num Tesla, no começo, você tinha de 100 milhas, hoje em dia você consegue andar, sei lá, 700 quilômetros, que seja um negócio absurdo. Não, e vai andar. Os carros vão estar mais leves, né? mais leves e com mais autonomia. Então, isso é uma tendência, na minha concepção, sem volta. Você tem um carro, né, de uma carroceria Avant elétrica, o primeiro carro apresentado da Audi na carroceria Avant, que é um clássico, né, da Audi. Né? Então, quando o pessoal fala de Station Wagon no mundo, a grande referência acaba sendo a Audi e apresentou esse conceito agora também. Então, eu percebo que tem uma mudança muito grande, né, no mundo e que o que mais pesa, e é que o grande estudo que nós estamos fazendo como grupo de montadoras, e a Audi também pensa nesse sentido, é o problema da infraestrutura de recarga. Né, porque hoje em dia, né, as montadoras, quando iniciaram, né, no Brasil, né, o trabalho de lançar produtos elétricos, a gente começou, obviamente, a colocar, né, pontos de recarga em locais, né, de circulação, em shoppings, restaurantes, acontecem, né, enfim, hoje a gente tem, né, pontos espalhados pelos principais lugares de alta sociedade no Brasil. A gente tem um carregador elétrico lá. Muito bem. Mas nas estradas não tem. E esses carregadores que você tem hoje em dia, o da Audi é o mais potente do mercado, 22 kW, né, disponíveis. Ok, vai carregar o carro em 4 horas. Ok, você vai no shopping, deixa seu carro carregando, quando você volta a carga, ela está completa. Mas para a estrada, você precisa de um carregador mais DC rápido. De 50 pelo menos. De 150 kW, né? Porque o de 50 vai carregar em 1h30. Então a gente precisa investir. Você pode parar para almoçar, até 1h30 ainda é aceitável, 3 horas, 4 não dá. 3 horas não dá. Então você precisa ampliar. Então o que a Audi fez foi, né, nós vamos implementar agora, a partir desse ano, carregadores de 150 kW em 41 concessionárias nossas, como já acontece aqui, a Porsche também tem na Stuttgart, um de 350, sim, a Audi vai ampliar e vai colocar na rede inteira, porque aí você tem um conforto de, né, recarregar o seu carro em 20 minutos, né, 25 minutos. Eu moro do lado da Caraigá, então para mim vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Né, teremos em todas as concessionárias. Mas mais do que isso, né, o esforço que as montadoras têm que ter, junto com as empresas, né, de energia, e também com os distribuidores, né, que hoje têm postos de gasolina, que precisam se atualizar também para carregamentos, né, para estações de recarga, para que possam colocar, né, isso, né, disseminado, porque quanto mais
confiabilidade o cliente tiver, né, para poder se deslocar, por exemplo, daqui até o Rio de Janeiro com uma recarga rápida, mas ele vai comprar um produto elétrico sem nenhum tipo de restrição. Com certeza. Até porque quem anda num carro elétrico se apaixona. Quem reclama é porque nunca andou. Né? Convenhamos que ou nunca andou e falar, não, eu sou apaixonado por carro, eu gosto do V8. Tudo bem, eu também gosto do V8. Mas o apaixonado por carro, se andar num elétrico legal, cara, não tem como não se apaixonar. Ainda mais o cara que gosta de andar, o cara que gosta de acelerar. Agora, a hora que você acelera, dá aquela patada do carro elétrico, você fala, que isso? Não existe. Tem alguma coisa um errada negócio aqui. absurdo. Que é isso? Eu vejo muito, assim, como algo extremamente novo, é uma mudança de paradigma, é uma mudança até de comportamento, né, de uso de um automóvel. Ainda é uma coisa meio... Acho que o consumidor ainda precisa entender qual é o modo de usar aquilo, né? Porque tem muita gente que fala assim, pô, beleza, mas no meu prédio eu não vou poder carregar meu carro porque no meu prédio não tem o carregador. Mas hoje você abastece no seu carro? No seu prédio? Você não abastece no seu prédio, né? Não, de jeito Você não vai ter uma bomba de gasolina no seu prédio, né? Então tudo bem. Mas você poderia fazer isso. Mas existem algumas... eu trabalho há muito tempo com obras, então já vi de tudo, né? Bairros como Higienópolis, Jardins, são prédios extremamente antigos e que não comportam. Não comporta. A grande maioria deles não tem nem terra passando. Então, você precisa ter uma adaptação daquilo. Você tendo postos de carregamento de 10, 20 minutos, 15 minutos, isso é perfeito. Então, peraí, eu posso parar aqui 10 minutos e abastecer. Mas, Paulinho, vai acontecer, cara, disso ser... Hoje é muito caro, né? Uma estação de carga rápida custa, né, R$500 mil. Então, assim, é um investimento muito alto ainda. Mas quando você tiver produção em larga escala, isso vai acabar reduzindo, vai reduzir. Não tem jeito. Então, assim, eu percebo também que os prédios hoje em dia, né, e eu vejo esse movimento não só mais, como você falou assim, nos Jardins, por exemplo, em Higienópolis, que são bairros mais antigos, os prédios não têm estrutura. Mas os novos prédios, a gente percebe, por exemplo, ali na Zona Leste, Tatuapé, Moca, né, Anália Franco, né, que tem um público de poder aquisitivo altíssimo também. Né? Tem prédios já estão sendo construídos com vaga na garagem, com a possibilidade do cara ter uma estação, né, de carga. É isso. Né? Aqui, se eu não me engano, em São Paulo é uma lei, né? Os novos têm que ter uma estação de carga, não é? Não, pelo menos uma estação, mas esses prédios de maior poder aquisitivo estão oferecendo para o cara, igual ele oferece o tipo de piso que você é para o seu apartamento, se a sua vaga de garagem na própria vaga vai ter isso é legal, isso é bem legal. Isso é perfeito. Perfeito, exato. Isso é perfeito. O cara vai pagar os seus 10, 15, 20 mil reais a mais e tem o seu próprio carregador. O que convenhamos né? do preço que estão os imóveis e ainda mais esses imóveis em locais... 15 pau não é nada, para o cara que gasta R$1 milhão num e-tron. Nada, e assim, é o comportamento... Tanto faz. Porque o cara tem um carro híbrido hoje em dia, ou ele tem um carro elétrico, ele vai parar o carro, e é que eu sempre falo, né, para as pessoas que não conhecem ou não entendem como é que acontece, né, a carga de um carro, só quanto tempo demora para poder carregar? Eu sempre brinco que são 6 segundos, é o tempo de você tirar da tomada do carregador e colocar no seu carro. Exatamente. Depois, né, mesmo se for um carregador, né, de baixa carga, você vai dormir quando você acordar, o seu carro está carregado. Olha, você faz isso com o celular. Eu não sei nosso público nem vocês, mas eu sou um cara, eu tenho um trauma de infância que meu pai pegava no sábado para ir aspirar o carro no posto de gasolina. Então eu passava a tarde de sábado meu pai aspirando o carro no posto de gasolina. Seu pai demorava para aspirar. Mas era muito, cara. Ele lavava o carro, ele ia lá, ele mesmo, porque era um posto em Itu, né? Sem a piada infame, Lipe. Quase eu pensei, se não falasse... Aí tinha Caruaru, e aí... Enfim, tinha um posto que ele ia lá, conhecia, aspirava tal. Então eu peguei absoluta ojeriza a posto de gasolina. Pra mim, eu acho a coisa mais chata do mundo. Você tem que parar o carro num posto de gasolina. Só o fato de você chegar em casa, colocar o negócio lá para carregar no dia seguinte, tá bom, tudo bem. Perfeito, é ótimo. É muito conveniência. É total. E uma coisa que eu percebi, a gente, há pouco tempo atrás, a gente estava com o e-tron S. Logo depois, ou uma semana depois, a gente pegou um XC40 Recharge. E eu tive a oportunidade de devolver o XC40 e tinha um engenheiro da Volvo no dia lá na garagem. E eu conversei com ele sobre um negócio que eu percebi no e-tron, não sei se é verdade ou não, se é uma percepção errada minha, mas ele me confirmou no XC40. Uma coisa que falam muito, e eu tive uma história de um vídeo
que eu fui de Zoe pro Guarujá, Uhum. e na volta eu achei que eu ia ficar no meio da serra, porque a cada quilômetro ele baixava a autonomia 4, 5 quilômetros. Uhum. Tá muito mais preciso esse comportamento do range desses carros. Eu não sei se... E ele falou, não, a gente realmente... Porque antes, né, antigamente a gente pegava esses carros, ele pode chegar a fazer até 400 km. Mas não fazia. Se ligasse o ar-condicionado e usasse o rádio, ele já põe no S e já começava a cair. Põe no Dynamic. E no C40 eu já percebi uma mudança de comportamento. Já ficou bem mais preciso. É interessante, porque eu tenho né, o e-tron Sportback, então eu estou aprendendo a dinâmica do carro elétrico. Muda completamente seu comportamento, até sua forma de condução. Né? Um carro que tem, né, um arrasto muito maior. Então, quando você vai, por exemplo, você não coloca no modo, né, de recuperação de energia, né, e você vai no modo... Quando você pisa no acelerador, o carro ele vai muito mais longe, né, do que um carro a combustão, por exemplo. Né? Ele vai solto, né? Ele rola. É curioso. Então, você vai entendendo quando você precisa fazer, né, a parte de regeneração de energia ou não. E você aprende, né, claramente a ganhar, né, autonomia com o seu carro. Então, claro, tem várias histórias. Né? Você vai olhar, você vai deslocar do ponto de A para B e você olha a altimetria, né, de onde você vai, claramente você sabe se seu carro vai chegar com tranquilidade ou não. A precisão ela é, né, 99%, né, perfeita se você não fizer loucura, como falou bem o Lipe, não sair acelerando, põe no Dynamic, põe no S, fio bom, pé. mas aí... né? Não, mas você desce, por exemplo, você vai descer para o Guarujá, você consegue ganhar de 50 a 60 km de autonomia na sua bateria tranquilamente. Talvez quando você suba, você precise mais, você acaba perdendo um pouco mais ou tem um pouco mais de consumo. Em Campos do Jordão, a mesma coisa. Quando você desce, tem gente que consegue chegar até 100 km de ganho de autonomia na descida da serra. Então, você entendendo o comportamento de como funciona a regeneração da bateria, fica muito mais fácil para você poder, né, utilizar o carro elétrico. Agora, é que eu falo, é algo, na minha concepção, né, da indústria, que as pessoas têm que acostumar. E eu tenho falado muito na rede de concessionárias pessoal, né, quando vai vender um determinado carro, um Q7, um Q8, tem que mostrar para o cara o e-tron também. Por mais que ele queira um Q8, fala, cara, daqui a 2, 3 anos, esse carro seu aqui, né, vai passar por uma reformulação. Ele pode ser híbrido, ele pode ser 100% elétrico, não importa, mas a tendência é essa. Os esportivos, né, em 2033, né, quer queira ou quer não, né, eles serão elétricos. Sim. Né? Então, como o RS e-tron GT já é, e é o carro mais tesão que eu já dirigi na minha vida. Nem me fala. Como eu tô ansioso Deixa por eu esse dirigir, encontro. Rafa. Pô, Rafa. Ô, Rafa, empresta pra gente, Rafa, por favor. Pelo amor de Deus, não é possível. Por favor. Cara, olha, o e-tron GT, quando ele apareceu a primeira vez, aquela primeira foto, a minha esposa... Camuflado ainda. Camuflado esse carro ainda. É lindo. O que é isso? Né? Depois apareceu e eu falei Salão uma de vez... Nova York, acho que foi. Eu falei uma vez pro Lipe, eu falei, Lipe, o meu medo é que esse carro envelheça antes dele ser lançado de verdade. De tanto que a gente vê. De tanto que a gente já... né? Porque é impactante. Consome, ele foi um carro consome. impactante. Não aconteceu, né? Não acontece. Não aconteceu, né? Na hora que eu vi a primeira vez, eu falei, meu... A hora que a gente viu a primeira vez lá no centro de treinamento, os carros tinham acabado de chegar, tava aquele com placa da Alemanha, o verde, tava um vermelho também. Verde, vermelho... E tinha o cinza. Tinha o cinza. Que era o cinza e-tron GT, também. não era o RS. Isso. E tava o Sportback, o e-tron Sportback S branco. Aham. Foi, tipo, acho que no dia que esses carros chegaram, a gente foi lá buscar alguma coisa, eu não lembro que carro era. Acho que foi o e-tron Sportback mesmo, que a gente foi pegar, o azul Navarro. Aí a gente ficou lá louco. Os caras falaram, vocês gostam? Vem ver, pode ver. Você não vai falar pra ninguém. Ninguém tá sabendo. Ninguém tá sabendo. Agora, depois já lançou os carros, tudo bem, mas Agora aqui pode, foi antes do lançamento. Eles guardaram o segredo, tá certíssimo, pessoal. E, cara, aí quando a gente viu pessoalmente os carros, a gente falou, puta que pariu, é desse jeito mesmo. Fazia muito tempo que eu não me sentia desse jeito com o carro. Muito tempo. Aliás, não muito tempo, porque foi o dia que eu andei. O dia que eu andei a primeira vez no e-tron. Bom, Que ele falou, cara, vamos andar no carro e tal, né? Porque eu tava numa semana que eu não consegui gravar com ele e tal. Falei, cara, só me leva andar no carro, porque no dia seguinte a gente ia devolver. Eu olhava e falava, Lipe, eu preciso desse carro. Eu preciso disso aqui. Porque
é algo que é muito bom de andar. E aí, nesse dia que a gente viu os GT, eu saí de lá, cheguei em casa e falei, Letícia, minha esposa, eu vi um Ayrton dela. Você tá de brincadeira? Não, eu Cara, falo. e nesse dia a gente tava com a Babi, você lembra? E eles abriram o R8 amarelo e a Babi sentou dentro, a minha filha, pequenininha, ela tinha 5 anos. Imagina a Ou sensação. 4, ela sentou, ela fez... Papai, que carro legal! E eu falei, mas você já tinha sentado dentro de um R8, que eu já tinha ficado com um R8 vermelho na época. Aí ela falou, mas eu não lembro, papai, eu era muito pequenininho. Eu mostrei a foto pra ela, tinha 2 anos. Aí eu não lembro quem foi lá no seu treinamento, ligou o R8 pra ela. Nossa. Ligou, esse carro é muito legal! É demais, é isso. E cria esse vínculo, né? Que as crianças, né, se apaixonam pela marca desde pequeno. É que eu falo, né? O Robert Downey Jr., que foi o cara que ele... Interessante a história. Né? Também, ele lançou né? o R8, Sim. era um carro que ele tinha. E é muito bacana, porque quando ele foi discutir o carro, né, a história é muito bacana, né, quando a Audi foi... Para quem não lembra, né, o Homem de Ferro foi o primeiro filme da Marvel Studios. Sim. Né? Então teve uma discussão muito grande, né, do como é que seria o personagem do Tony Stark, enfim. E ele falou, não, para mim o carro que combina com o Tony Stark é o R8, ele tinha acabado de comprar o carro. Então ele optou em colocar o Audi, foi uma decisão dele, Robert Downey Jr., que ele achava que que legal. nenhum carro, né, se aproximaria tanto do Tony Stark, do personagem idealizado pela Marvel Studios, como o R8. E o RS Tron GT, ele ficou absolutamente alucinado. Ele chegou na van premiere do filme e ele beijou o carro. Né? Falou assim, olha, não tem dinheiro no mundo que faça um cara no merchandising beijar a logomarca do carro. E ele ficou, né, louco, né, apaixonado, enfim. Tem as histórias, onde ela consegue isso, né? E a Marvel, né? O próprio, né, Tom Holland, de Homem-Aranha, andando com o A8, né? Quando foi lançado o A8, né, autônomo, né? Pelas ruas de Nova York, né? Ele no capô do carro com o A8, enfim. A Audi consegue criar, né, esse vínculo enorme, né, e essa paixão pela marca, né, desde pequenininho. Então, as pessoas que hoje consomem, são apaixonadas por super-heróis, né, olham para a Audi com um carinho especial. Então, isso para nós dá um orgulho gigantesco. E para você que trabalhou e que é apaixonado por filmes também... Não, eu sou apaixonado. Lá em casa eu tenho um Hulk, né, que eu ganhei de presente da Disney quando a gente fez a campanha de comunicação. Eu tenho o escudo do Capitão América, eu tenho a pedra, né, do Thor. Eu falo assim, hoje imagina, eu torço pro Galo, o Hulk joga no Galo, viu? Que alegria, enfim, né? Mas então, eu só vi vídeo de um outro cara com a máscara do Homem de Ferro. Puxa vida, ele também tem, eu fiz, mas ele não resistiu. Então é uma paixão que eu tenho. Então, para mim que sou, né, fiz jornalismo, sempre fui apaixonado por cinema, trabalhei em locadora. Né, quando eu fiz a campanha da Marvel, né, juntamente com o Hulk, cara, foi a realização de um sonho. Você não conseguiu trabalhar no cinema e nem trabalhar no estúdio de cinema. Né, fazer uma campanha, né, dessa proporção. Cara, eu lembro quando eu entrava, Lipe, para poder fazer aprovação e acompanhamento da evolução da parte de visual effects. Cara, ele estava dentro do site da Marvel, de aprovação da Marvel, com a logomarca da Marvel. Deve ser uma realização, cara, deve ser demais. Assim, né? Ficava arrepiado, falava, putz, realizei meu sonho, cara. Deve ser demais. Deve ser demais mesmo. Eu me lembro, a minha esposa, a Letícia, ela foi uma vez numa reunião na Disney também. Ela voltou e absolutamente encantada. Deram para ela um action figure do Duende Verde, né? Sim. Voltou absolutamente encantada, porque isso é o nosso lado infantil que fala, e é pura fantasia, né? Total. É pura fantasia. Eu amo. Eu lembro que eu sou muito apaixonado por heróis, porque eu lia, né, historinhas em quadrinho, tinha as revistinhas do Heróis na TV quando era pequeno, eu colecionava, era apaixonado, enfim. Eu lembro que a gente teve a reunião para poder convencer o presidente, porque a primeira reunião foi um fracasso do Thor Ragnarok, como eu falei. Vamos sentar com o presidente da Disney até então, o mexicano, que ele queria, né, apresentar a Disney. Eu falei, cara, vamos falar com o presidente, né, vai ter que dar um jeito, né? Ele falou, não, a gente pode até começar, né, com a Marvel, depois a gente pode fazer algumas ações, as princesas estão fazendo sucesso, né, procurando o Nemo. Fiquei olhando para ele e falei, não, cara, você não está indo, mas eu deixei ele falar, porque ele estava falando com uma paixão, né? Pelo Mickey, a Minnie, enfim, né? E depois o pessoal que trabalha na Disney brinca e falou assim, Cláudio,
Depois que você saiu da reunião, ele falou, cara, desiste, vocês nunca vão conseguir convencer a Marvel Studios, né, de fazer uma produção como essa no Brasil. E foi o maior case da história da Disney em termos de licenciamento de personagens no mundo naquele ano. Então a gente conseguiu fazer isso acontecer. Cara, foi um case é na legal convenção demais. aqui e depois foi global também. E muitos países não conseguiram. Então, persistência em comunicação é muito importante. Você realizar um sonho, querer realizar e conseguir realizar e transformar em algo, né, tangível e que foi para o ar é algo que me realiza profundamente, né? E a minha carreira é muito assim. Eu sempre procuro, né, não só ter grandes ideias juntamente com o time, eu sempre tive times maravilhosos, se não fossem os times todos, vejo o Rafa comigo aqui, aguentando firme, né, né, conosco aqui sempre, né, se não fossem esses caras por trás para trabalhar, e a gente conseguir realizar e fazer tudo o que a gente sonhou acontecer, nada disso teria, né, virado história. Então, Uma equipe boa é fundamental. não, o que eu sempre falo, as minhas equipes, eu sempre tive as melhores equipes. Por onde eu passei, né, eu vejo a construção, né, das posições, né, enfim, eu vejo o time todo crescendo. Eu sempre procuro, né, quando eu saio de alguma determinada empresa, deixar um sucessor. E é muito bacana ver o Vinícius, que deixou agora a gente, né, colocar o Rafa na sucessão e ver os profissionais crescendo dentro da empresa, porque eles que são a base de tudo isso. Nenhuma história que eu conto aqui representando uma das marcas, né, foi feita sem esses caras por trás que são incríveis. Com certeza. Cara, e posso, agora mudando só um pouco de pato para ganso, vocês vão iniciar produção, reiniciar a você quer produção mais no água? Brasil. Eu aceito uma. Vocês vão reiniciar a produção de carros no Brasil agora. O que muda para você, para a tua área de comunicação, voltar a ter a produção aqui no Brasil? Como isso muda a comunicação de vocês em termos de público? Vocês acham que é legal dar ênfase a isso, ao carro ser produzido aqui? Como é que posso estar pedindo demais, se você não puder falar, você pode... Não, assim, eu não vou te dar spoiler do que está sendo pensado. Por favor. Tá. E nem posso, mas o que eu posso dizer é que para a Audi ela chegou no Brasil, né, pelas mãos do Ayrton Senna. Sim. Talvez o maior esportista da história do Brasil, né? Alguns falam que é o Pelé, outros falam que é o Senna, né? Enfim. Talvez cada um na sua área. Cada um na sua área. Na sua época também. Na sua época, enfim, para mim o Senna, eu sou apaixonado pelo legado do Senna. Então a Audi ela tem um vínculo muito forte com o brasileiro. O brasileiro é apaixonado pela Audi por saber que a história da Audi começou com a Ayrton Senna. Então, para nós, estarmos no Brasil e produzirmos no Brasil é motivo de muito orgulho. Então a gente vai trabalhar muito a comunicação de que a Audi retoma a produção, né, o carro produzido no Brasil, a Audi tem uma fábrica no Brasil. Se você vai hoje em Curitiba, né, as pessoas elas, né, conhecem a fábrica da Volkswagen lá como fábrica da Audi até hoje, pelo legado, né, que a Audi tem de produção lá, tanto de A3 quanto Q3. E o bacana é que é a primeira vez que a gente produz uma tração 4 no Brasil, o Q3 que vem para cá, né, o Q3 e o inédito Q3 Sportback. Eles vêm com motor 2.0 com tração integral 4. É a primeira vez que se produz a tração 4 no Brasil. Então, tem um legado de inovação que a gente está trazendo também, né, que a gente passa a traduzir isso em realidade produtiva no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, Lipe, nós vamos trabalhar fortemente, né, a nossa comunicação, reforçando que o Q3 ele é produzido no Brasil. Acho que isso é um asset, né, para a nossa marca de muito orgulho. Legal demais, legal demais. Bom, eu tô feliz com a nossa entrevista. Olha, que bom, que bom. Não, ainda bem, né? Ainda bem. Alívio, Puxa né, vida, Cláudio, que ele está feliz. Graças a Deus, cara, poxa. não, é verdade, sabe por quê? É que a gente gosta de contar as histórias das pessoas, né? E a gente acaba aprendendo muito com as histórias das pessoas. E eu sou um cara que amo histórias, gosto muito de cinema também e amo as histórias sempre que estão por trás. Eu gosto muito de filmes documentais, principalmente quando é biografia e tal. Eu gosto muito disso, porque você acaba conhecendo não só a pessoa, a história da pessoa no trabalho, você acaba conhecendo mais um pouco dela, você consegue sentir mais dela. E eu acho que a gente conseguiu, eu pelo menos consegui entender muito você, como você funciona, como é a tua... Por causa um pouco da tua história e tua história de trabalho, como você movimentou a vida toda, todos os lugares por onde você passou e como você faz isso hoje na Audi. Para mim ficou muito claro o teu desenho como profissional da área de marketing de comunicação. Então, que bacana, Lipe, eu agradeço, porque a ideia é essa mesmo. A gente fala com tanta paixão, né? E para mim esse tipo de bate-papo, ele recupera um pouquinho de momentos marcantes da história. Então,
É que eu falo, por onde eu passei eu tenho um carinho enorme. Eu sou apaixonado pelo meu legado da Fiat, pelas marcas Fiat, né, que eu trabalhei. Eu sou apaixonado pela Renault e tenho um carinho enorme. Hoje eu criei uma paixão enorme pela Audi também, porque sem paixão, né, pelo trabalho a gente não consegue construir boas histórias. Então, relembrá-las para mim é sempre muito gratificante. E que bom que a gente conseguiu passar por algumas delas, né, com esse papo tão gostoso com vocês. Obrigado de coração pelo convite. E é muito Adorei. legal A gente que porque, agradece. com certeza, todo mundo que está assistindo também aprendeu muito e conheceu. Bom, se alguém tinha alguma dúvida sobre o SUV dos compactos, tá aqui, ó. Puxa vida. Um dos pais da obra. Ainda apanho um pouquinho da imprensa por causa disso, mas está tudo bem, está tudo certo. Não importa, a partir do momento que foi provado fisicamente. E está tudo certo, Azar. e com sucesso. Então, os meus amigos jornalistas que me criticam tanto, é um sucesso e continua sendo um sucesso. Que bom. Nunca Fico vai feliz. conseguir agradar todo mundo. Tá Jamais. Tudo bem. É tudo bem. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado mesmo por ter vindo. Adorei o papo de verdade e que você possa voltar mais vezes para falar mais assuntos e continuar contando a tua história aqui. Obrigadão, Lipe. Obrigado de coração. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Cauê, que nos ajudou. Rafa, obrigado aí por todo o suporte. Rafa prepara todo o nosso briefing aqui para a gente poder saber que histórias a gente vai contar. Muito bem. Ele e a Bia. Então, se não são esses dois caras aqui por trás, a gente não consegue vir preparado para uma entrevista como essa. Obrigado de coração, pessoal. A gente que Obrigado. agradece, obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram com a gente aqui. Lembrando, só os nossos parceiros do The Garage, thegarage.com.br, também no Instagram, TheGarage_BR. E se gosta de fazer uma apostinha, betmais.com, vai lá, coloca no promo code InsideCars até R$300 no primeiro aporte. O BetMais vai colocar a mesma quantia para você apostar o dobro, certo? É isso aí, muito Bom, obrigado. Agora eles falaram de futebol, agora no final a gente pode falar. Agora que eu sou comentarista da NASCAR no Band Esportes, vocês podem me perguntar dicas sobre apostas na NASCAR. A NASCAR é meio... Olha aí. Né? Mas quem sabe? Vai lá, eu tô toda hora no Twitter falando disso. Então, É isso aí. Segue ele lá. Muito obrigado, um grande abraço. valeu. Valeu. Valeu, turma. Obrigado. Valeu. Inside